Já estamos ao vivo. Olá, boa tarde para todo mundo. A gente está começando agora a segunda aula do curso internacional em Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia e Ecologia Política, na América Latina. Utopias, Esperança e Praxis no Centenário Paulo Freire. A aula de hoje é sobre territoriania, resistências e lutas emancipatórias. Chico Mendes defendia o direito dos povos da floresta serem reconhecidos como tal e terem seu direito de ser e existir. Florestania. Seguindo esse fio, estendemos ao território. Os povos em luta nos territórios querem não apenas cidadania, mas também garantir o direito de ser e existir no território, seu direito à territoriania. Já ter resistência é como a gente chama a condição que constitui a existência dos viventes capazes de viver em sociedade com a natureza, em harmonia ecológica e ecossistêmica, com tempos, ritmos e frequências próprias, afinadas entre sujeitos, comunidades e natureza. Essa essência e forma de existir vem sendo perdida, assim como vem sendo também perdida a terra e o território. Sobre isso, a banda Disritmia em Blues escreveu a letra Territoriania. Direito à terra, direito à água, direito ao ar que eu respiro, direito a ser quem eu sou. Sou terra-humanidade, terra-existência, territoriania. No sangue das minhas veias abertas, a América Latina. Corre o sangue e a vida das minhas ancestrais. Voz de griots, pajés, xamãs e minhas avós, mais velhas, velam a minha voz, indignação. Sou terra-humanidade, terra-existência e territoriania. Bom, antes de prosseguir, eu quero passar alguns avisos para os inscritos no curso. Primeiramente, assim que a aula acabar, quem está inscrito no curso, lembrem de ir lá no ambiente virtual de aprendizagem, marcar sua presença nessa aula, mas podem esperar, tá, depois que a aula acabar, porque vai ficar aberto lá até sexta-feira. Essa aula é a da semana 2, então quando vocês entrarem no ambiente virtual de aprendizagem, vocês entram lá na página inicial, semana 2, rolem até o final da página, e vai ter lá atividade síncrona, presença na atividade síncrona. Essa pasta da semana 2 já está aberta. A gente enviou para vocês na semana passada um e-mail com um tutorial de como fazer isso, e também tem lá no nosso Instagram, do GEASUR Rio, um vídeo ensinando como que faz isso, tá bom? A lista de presença fica aberta até sexta-feira, relembrando, mas marquem assim que vocês acabarem a aula, tá? Para não correr o risco de vocês esquecerem, tá bom? Minha recomendação. Lembrando que isso é só para quem está inscrito no curso, tá, gente? Vocês também têm até sexta-feira para fazer as atividades assíncronas, né? Nós recomendamos que vocês façam até sexta-feira. Nós temos nessa semana 5 opções, tá bom? São 3 textos, um filme e uma exposição. Vocês devem fazer ao menos 3 dessas 5 atividades, tá bom? Quem quiser fazer as 5, muito bom. Mas a gente pede para fazer no mínimo 3 por semana, porque ao final, para receber o certificado, vocês vão ter que ter lá na conta 18 atividades assíncronas, tá bom? No manual do curso tem isso um pouco mais explicado, tá bom? Mas eu tô só relembrando vocês para dar aquele reforço. E por último, e aí essa para todo mundo que está assistindo a gente, se inscrevam no canal do GEASUR aqui embaixo. Aqui embaixo, tá bom? Quem ainda não está inscrito. E sem mais delongas,
eu vou pedir para o Paulo soltar o vídeo inicial. Floresta. Eu lembro perfeitamente quando essa lágrima caiu. Mas antes disso, quando ela nasceu. De forma biológica, dizem que o pontinho lacrimal é um orifício, bem no cantinho interno das pálpebras. E a lágrima é produzida por uma glândula. E assim, ela é drenada até a cavidade nasal. Isso tudo acontece devido ao estado emocional que se é vivido. O sistema límbico, que é uma área do nosso cérebro, faz a transferência para a estrutura que fabrica a lágrima. A principal função de uma lágrima líquido é que o olho fique lubrificado e protegido de lesões. Minha lágrima nasceu junto comigo e eu chorei antes de gritar. Nasci prematura para uns, aos 8 meses. Logo após minha mãe brigar com uma prima. Nasci na briga. O encontro do corpo de meu pai com o corpo de minha mãe fizeram a união de 2 povos abandonados pelo Estado. De um lado, os Teixeiras, lutando pela reforma agrária, pela ocupação, pela terra. E do outro, o corpo indígena de minha mãe, Ieci. Repete comigo. Ieci. Nome que meu bisavô deu a ela. Nasci de 2 povos que lutam até o último respiro pela resistência, existência e a reparação de suas vidas. 2 vezes sem terra. 2 vezes lutando para ter terra. Eu vivo de perto o que nos sobrou. Somos os donos. Somos os donos. Somos os originários desse país. E não nos dão o direito de ter e de reafirmar que somos. Só nos tiram. Nos tiram e nos emprestam. Nos tiram e nos emprestam. Nos tiram e nos emprestam. Genocidas, invasores, colonialistas. Querem mesmo saber de onde nascem as minhas lágrimas? De onde elas vêm? Vocês querem mesmo saber? Então segura. Nasce do questionamento de vocês. Quando perguntam se existe índio. Índio não é índio, é indígenas, nativos, donos. Quando ignoram o impacto do agronegócio enquanto estão queimando de forma criminosa. Estão queimando de forma criminosa tudo para abrir pasto. Vocês estão queimando tudo. Para abrir pasto. Para a boiada, engolidos pela ganância. Quando nos assassinam, apagam nossas etnias e qualquer rastro que nos levam a quem somos. Vocês têm medo de quem a gente é. Quando nos matam de forma identitária, apagando nossas florestas e corpos. O que nos resta não é o que sobrou, e sim o que nasceu mediante a tamanha perversidade branca. Brancos, branca, branquitude. Nos resta resistir. Branquitude quer nos ver fazer pensar que somos poucos, mas somos muitos, somos tantos. Meus ancestrais são fortes. Eles chegaram até mim. A floresta está chorando.
desde a invasão, e mesmo a floresta com lágrimas e aos prantos, os criminosos não param de atirar covardemente. Aos covardes, a todos os covardes, a todos, o meu nascimento e minha ocupação em cada canto dessa cidade. Aos covardes, meu nascimento, minha ocupação. A presença do meu corpo em todos os lugares, o qual eu achar que eu devo entrar. Aos covardes, meu nascimento. Uau! Que vídeo impressionante. Bom, com essa performance inicial, eu gostaria de chamar agora, então, a Maria Gabriela Pires e o Celso Fonseca para fazerem essa primeira fala após esse vídeo impactante mesmo. Eu achei, nossa, eu não tinha visto ainda, e eu achei impressionante essa reflexão sobre o nascimento e a floresta. Nossa, não, nem vou falar muita coisa agora. Vou chamar Maria Gabriela, que é estudante de pedagogia pela Unirio, é atualmente pesquisadora na área de educação quilombola, e junto com ela vai falar também o Celso Fonseca, que é uma liderança do quilombo Boa Esperança. Maria e Celso podem dividir a fala da forma que vocês planejaram. Boa tarde a todas e todos, a todos. Licença para compartilhar minha fala depois desse vídeo, dessa performance incrível, impactante mesmo. Vou dividir a minha fala hoje aqui com o seu Celso, né, que é a liderança do Quilombo de Boa Esperança, que fica em Areal. Eu sou estudante de pedagogia da Unirio, formanda, e estou aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, né, enquanto pesquisadora da educação escolar quilombola e da educação quilombola. E a minha pesquisa se deu através da Escola Municipal Donária Maria Barbosa, que fica no quintal da casa do seu Celso, no quilombo de Boa Esperança, em Areal. E a minha pesquisa se deu através dessa escola e desse quilombo, na abertura desse portal, né, que me acolheu, né, e que me apresentou, né, a territorialidade desse lugar, né, as magias, os mistérios, a cultura e as tradições, as riquezas desse espaço. E o título do meu TCC é Escola Municipal Donária Maria Barbosa, uma educação para não passar em branco. Leitura do território quilombola enquanto espaço de práticas educativas. E nesse escrito eu trago a importância de falar do território e das tradições múltiplas e plurais que são existentes, né,
através da educação. A minha pesquisa, no começo, seria um mapeamento das escolas, né, em que tem as diretrizes implementadas, as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola, por conta, né, atravessada pela Covid-19, né, essa crise sanitária, eu comecei fazendo um mapeamento, né, das escolas e comecei fazendo um mapeamento dessas escolas e até que eu tive um encontro com a Mônica, que seria mais um membro da comunidade, mas que não pôde estar aqui com a gente porque teve um imprevisto. E a Mônica é educadora da escola, Dona Área Maria Barbosa, que iria dividir a fala com a gente. E eu cheguei até o Quilombo através de um encontro com a Mônica, em que a gente conversou e a gente, né, trocou, fez algumas partilhas em relação à educação. E o fator central de tudo isso é que a Donária Maria Barbosa, né, é a avó do Celso e foi uma mulher de luta pela educação, né? Não só pela educação, mas do território, né, que caminham juntos. E hoje dá o nome a essa escola, né? Então, nessa minha pesquisa, eu trago a importância do território nas práticas educativas, né? Esse olhar aberto, né, a essas outras pedagogias que estão presentes no território e as políticas públicas, né, inseridas na educação, né, pautando esses saberes tradicionais e as práticas educativas existentes nos territórios, né? Hoje a gente tem essa escola, né, a Escola Municipal Donária Maria Barbosa, que leva o nome, né, dessa mulher de luta, potência e forte, que essa escola hoje, né, está presente no território, ela se encontra no quintal da casa do seu Celso, que está aqui presente hoje com a gente, através da luta, né, pela educação. Dona Donária começou travando essa luta por conta da escola que ficava muito longe da comunidade, né? Ficava a alguns quilômetros da comunidade, então o deslocamento se tornava muito difícil. E ela foi atrás dos políticos, né? Que o que não surpreende, só apareciam nas épocas de eleição. E hoje a gente tem uma escola na comunidade que atende educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental, mas que ainda não tem as diretrizes implementadas para a educação escolar quilombola, né? Então, a luta hoje, né, sobre educação no quilombo é para a implementação das diretrizes, né, para que os saberes, as tradições, né, todas as aprendizagens, o conhecimento do cotidiano, do modo de viver da comunidade estejam inseridos nessa educação, né? Para que não seja folclorizado, né, só em datas comemorativas sobre a negritude, mas que no dia a dia, no cotidiano, essa educação esteja presente junto ao território, né, para a construção da identidade e representatividade dessas crianças, né, que estão inseridas nessa escola. E aí, agora eu queria compartilhar um pouco dessa minha fala com o seu Celso, porque esse trabalho não é só meu, esse trabalho é meu, de toda a comunidade quilombola de Boa Esperança. Queria deixar também muito emocionada meu agradecimento a toda a comunidade que me acolheu e que esteve presente comigo, e esse chão, esse território, esse solo sagrado que me formou enquanto educadora.
muito agradecida. Desculpa a emoção. Queria compartilhar agora minha fala com o seu Celso, que através do seu conhecimento, dos seus saberes, vai contar um pouco para a gente do território e do Quilombo. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Mas, como a Maria falou, né, o território quilombola é um território de luta, né, de resistência. Nós estamos aqui numa resistência, desde o começo, né, logo do fim da escravidão. O senhor do engenho deixou com a Lei Áurea, né, que a princesa Isabel assinou obrigada, né, ela não foi boazinha para os negros. A gente tem que contar um pouco essa história, que é muito importante, né? E desde aí, né, no nosso povo, meu bisavô foi escravo aqui dentro. Bem antes de 1888, nós já estávamos aqui, já habitando esse território, né? Aí, com o fim da escravidão, aí deixou aqui o território para 15 famílias. Então, desde então, a gente vem, né? Eu sou a quarta geração. Então, desde o momento que a terra foi entregue aos negros, foi criada ali uma hierarquia, né? Que é muito importante. Essa hierarquia, ela é a base, né, de sustentação de um quilombo. A gente não pode nunca sair dessa hierarquia, desses ensinamentos, conhecimento, senão a gente a gente para, desmonta, né? Mas a nossa luta... Opa, deu um probleminha aqui. Mas a nossa luta do meu bisavô, de todos, desde a época da libertação, então, cada um aí é um líder, né? Teve que eleger um líder, né? Para poder seguir essa trajetória, né? Então, veio do outro senhor aqui chamado Sr. Mané Miquelina, aí veio do meu avô, veio do meu pai, que faleceu, e agora sou eu, né? Aí, na minha falta, vem meu filho, meus netos, né? E vai seguindo. O território quilombola é isso. Vai transmitindo esse conhecimento e o território para futuras gerações. O trabalho que nós estamos fazendo aqui junto com o INCA para regularizar a terra para que o nosso futuro, nossos filhos tenham documentação da terra, né? Porque com o fim da escravidão nós fomos jogados ao relento, na verdade. Na verdade, houve ali foi uma falsa liberdade. Então, até por conta disso, dos negros ter deixado ali, não foi feita uma liberdade, né, adequada. Aí, por conta disso, perdemos por causa do território. O território era muito mais amplo, né? E aí libertou os negros. Os negros ter comida onde? Como um negro libertado de um minuto para o outro vai comer o que, né? Então, tiveram que, logo depois do fim da escravidão, aqui na Redondeza, aí começou a aparecer uns senhores com esperteza, né, para quando os negros, e aí os negros tinham que comprar, não tinha como, né? Eles tinham que ir lá fazer as compras deles, na hora de pagar, ele dizia, você não tem dinheiro não, mas tem terra, né? Então, foram perdendo muito território nesse sentido. E agora, com o processo do INCA, nós estamos recuperando um pouco essas terras, né? Porque a gente tem que recuperar bastante área, né, para futuras gerações. A gente se preocupa muito com as futuras gerações, né? E proteger o território, né? As minas d'água, reflorestamento, a gente está muito ciente, né, que a gente tem que deixar hoje um território muito propício, com muita segurança, né, para futuras gerações. A gente tem que hoje a gente tem que fazer um trabalho de muito cuidado, né, de muito ensinamento,
essas futuras gerações. As futuras gerações têm que sobreviver aqui há séculos, né, à frente, né? Então, é isso. A gente... Quilombo é isso, a gente, né? E até mesmo, né, a Maria disse, a escola, né? Tem lei específica para... A gente está nessa luta aqui com a Secretaria de Educação para que nossos filhos tenham conhecimento, que nossos filhos até hoje não, praticamente, a escola fala alguma coisa, mas fala pouco. A história nossa ela tem que ser contada, né? De maneira bastante explicativa, né? Que tem muita coisa escondida. A nossa história é escondida. Então, o Estado nunca teve interesse em contar nossa história, né? Eu vejo agora na mídia, agora, até passou uma novela agora, dizendo que, né, a Princesa Isabel, já, lá jovem, está aí preocupada com o fim da escravidão, mas isso aí a gente sabe que não é verdade. Então, quem tem que falar isso somos nós, né? Então, e contamos nossa história. A nossa história, quando é contada, infelizmente, para o branco, com a remanescência, né, até escravocrata, eles contam uma história que não é verdadeira, né? Eles contam uma história de zumbi que não é verdadeira. Então, ele fala que o zumbi participou do escravocrata também, da venda de escravo. Você fala, como que um cidadão igual zumbi, lutador por fim da escravidão, e foi morto, né? Se ele era aliado do senhor de Engenho, por que foi perseguido, morto, e teu pescoço decepado e posto em prata, tendo isso. Isso que é o lema do nosso quilombo, tem que estar tendo essas falas, né? Na capoeira tem muito preconceito quando a capoeira na verdade, os pregadores cristianismo, infelizmente. Então, a capoeira também tem muito preconceito sobre ela, né? Mas, então, uma coisa que a gente está aí na escola, a gente tem que estar explicando o valor que tem a Umbanda, a Candomblé, e toda essa tradição no negro, ela é levada, né? Até mesmo o valor que tem um Jesus, não tem a mesma coisa. Então é isso, gente. Então, se ficou alguma coisa faltando aí, vocês, tá bom? Mas é uma luta. Então, a Mônica aqui, infelizmente, não pôde participar, mas ela também é uma lutadora que também no Quilombo, para estar, né, com a Maria, conheceu a Maria, né, para estar nessa luta, né? Não é mesmo? Isso é uma troca né? Na verdade, eu fui saber, eu sabia, né, aqui, que era um território doado por fazendeiro, acabou escravizando, continuamos aqui dentro. Mas o que era quilombo? A escola nunca fui saber o que é um quilombo, foi muito depois, né? A escola não tem interesse, mas agora nós vamos ter que lutar por esse direito, né? Educação escolar quilombola, que vai ser muito importante para nós aqui. Tá? Mas alguma dúvida, alguma coisa, pode estar aqui, tá bom, Maria? Mas é um prazer, tá? É um prazer estar ajudando aqui você, tá bom? A hora que você quiser vir aqui, você pode vir, tá bom? Muito obrigada, seu Celso. Obrigada por dividir essa fala comigo. Fazer presente Mônica também, né, que dá o legado da sua bisavó aí pela luta pela educação. Obrigada a todo mundo pelo espaço, por compartilhar a fala. Foi um grande prazer. Fiquem por aí, não vão embora não. Eu vou chamar agora a Marina Fazanello e depois a gente vai abrir para um debate, tá bom? Então, vem para cá a professora Marina Fazanello, que é pesquisadora do Núcleo de Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde, que é o NEEPS, lá da Fiocruz. Ela é professora colaboradora aí da ENSP, da Fiocruz, tem doutorado em Ciências no ICICT, da Fiocruz também, e estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Toda a sua fala, professora. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Foi uma alegria, né, receber esse convite do GEASUR, é isso? Então, do GEASUR da Unirio, em colaboração com a Fiocruz, né, para participar desse curso, um curso de Educação Ambiental e Base Comunitária
e Ecologia Política na América Latina, Utopias, Esperanças e Praxis no Centenário do Paulo Freire, um momento muito especial, né? E nesse momento, pelo que eu entendi, essa ainda é a nossa mesa, né? Territoriania, terra resistências, lutas emancipatórias, esperançar e a saúde, não é isso? Então, eu queria dar os parabéns para a Gabriela, né, pelo trabalho. Eu também tenho formação em pedagogia, uma das minhas formações é em pedagogia, é um trabalho sempre muito especial e está próximo de crianças e de toda a comunidade que envolve, né, estar com crianças e estudar. E também para o senhor Celso, que o senhor Celso, eu não sei se ele se lembra, mas em 2019, que foi onde eu conheci o Paulo Martins, ele era um dos nossos convidados do Encontro de Saberes do NEPS 2019, que chamou Campus na Cidade, Resistências e Interculturalidades no Cuidado e na Alimentação. Né? Eu não sei se ele está lembrado, mas ele esteve lá em Santa Teresa, no espaço do MPA, nesse evento que a gente organizou com vários movimentos sociais. Né? Na minha apresentação de slides, uma das fotos vai aparecer um pedacinho, eu já olhei aqui, da cabeça dele na foto, assistindo uma mesa também que estava sendo organizada. Então, estou me sentindo já muito bem recebida aqui. E queria começar... só um minutinho, ainda não vou compartilhar os slides, mas... como a Gabriela disse, eu sou pesquisadora do NEPS, né? Sou pesquisadora e cofundadora do NEPS, desse núcleo, né? E para situar um pouco o trabalho do NEPS, é importante dizer que a Fiocruz é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências e tecnologias para o sistema de saúde, único de saúde, o SUS, e que isso envolve diretamente a elaboração e a execução de políticas públicas no Estado brasileiro, o que dá urgências, mas também agilidade no trabalho de campo que a gente desenvolve, porque ela exatamente envolve diferentes grupos sociais para os quais essas políticas públicas elas são dirigidas, né? Então isso é um trabalho de campo muito intenso. Eu vou apresentar durante essa minha fala alguns projetos que a gente está desenvolvendo nesse momento, e um deles com os povos tradicionais de matriz africana, mas não somente, né, muito ligado na produção do audiovisual também. E para assim, situar o nosso trabalho, o que nós fazemos no NEPS é exatamente buscar respostas aos desafios contemporâneos de todas essas crises que estão em curso e que ainda se aprofundaram mais nessa pandemia, né, que assola todo o planeta, sendo que, no caso do Brasil, num contexto de fascismo social com inúmeros retrocessos em curso. E essa gravidade ela traz uma urgência, né, uma urgência de reflexões sobre a natureza, mas também sobre o enfrentamento dessas crises, né? A criação desse núcleo do NEPS, ele expressa vários encontros. Ele nasce... Gabriela, só te peço que você ia marcar o tempo, porque eu recebi algumas informações um pouquinho diferentes antes. Para você marcar o tempo, quando estiver faltando um minutinho, por favor, você me avisa, tá bom? Ok, pode deixar. Obrigada. Então, que eu estava te falando que o NEPS expressam vários encontros. Ele nasce da trajetória de pesquisa e militância do pesquisador Marcelo Firpo, que é o coordenador, e que em um certo momento ele se encontra com as minhas reflexões originalmente vindas de um centro de estudo, pesquisa e publicação de histórias da tradição oral, a Escola Granada, uma escola de contadores de história e de educação pela arte, né? Uma escola, ela nasce articulada e inspirada no movimento de escolinhas de arte. Tem a famosa Escolinha de Arte do Brasil, que foi no Rio de Janeiro, mas eu trouxe essa informação porque, assim como em 1953, Paulo Freire, um grupo de educadores, ele criou também em Recife a Escolinha de Arte
do Recife, onde ele começa o trabalho dele. Essa última escola, essa escolinha de arte do Recife, funcionava como um sistema de ensino paralelo, complementar ao sistema oficial, que com o tempo o Freire passou a disseminar suas metodologias entre outros grupos sociais vulnerabilizados. Isso numa tentativa de suprimir as lacunas do sistema educacional onde ele estava envolvido no seu trabalho, né? O Freire, ele pensava, e fazendo essa conexão com o centenário, né, por isso que eu achei interessante eu trazer esse ponto, ele pensava a arte e a estética como dimensões humanas que têm um papel central na questão social, crítica e também na democracia, né? Isso pela possibilidade de desenvolver a percepção e a imaginação para captar a realidade em torno, mas também desenvolver a capacidade criadora que é necessária para a mudança dessa realidade, dessas desigualdades todas que eu vou trazer aqui para a gente conversar um pouco, né? Para isso, o Paulo Freire ele se inspira na teologia da libertação, no marxismo, mas também na perspectiva da arte como experiência do filósofo estadunidense John Dewey, né? Para Freire, a arte, ou seja, a ampliação dos sentidos, né, que ele traz essa definição, a ampliação dos sentidos no processo de conhecer e sentir o mundo, faz parte de uma educação emancipatória. E essa premissa está na origem da transição paradigmática da educação popular. Com essa inspiração, o NEPS promoveu e continua promovendo vários encontros, né? Eu diria uma interseção, exatamente, entre uma arte engajada e uma ciência sensível, né? E isso num exercício de uma alteridade em que tanto a arte como a ciência elas estão conectadas exatamente à transformação e à emancipação dos nossos tempos, né? Em 2016, exatamente impulsionado inicialmente pela minha tese de doutorado, esse doutorado parte do doutorado que eu fiz em Portugal, mas também em Marcelo, nós fomos exatamente para o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde a gente passou 2 anos aprofundando o pensamento das epistemologias do Sul. E esse encontro nos proporcionou uma das mais importantes referências, tanto epistemológicas, como teóricas, metodológicas, e mesmo pedagógicas do trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse momento, junto com a saúde coletiva, com a ecologia política e, no meu caso pessoal, com uma abordagem teórico-poética de investigação, que eu também vou trazer um pouco aqui para a gente dialogar. E é importante também ressaltar que a emergência das epistemologias do Sul, como afirma o próprio Boaventura, ela se justificou no plano intelectual a partir de 2 propostas que revolucionaram, segundo ele, tanto a pedagogia como as ciências sociais, ou seja, a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, mas também a investigação-ação participativa do Fausto-Borda, Orlando Fausto-Borda, né? Então, as epistemologias do Sul, por sua vez, elas buscam a recuperação disso que o Celso estava trazendo, e também a Maria Gabriela, né? A recuperação dos saberes e das práticas dos grupos sociais que, por via do capitalismo e do colonialismo, que isso envolve a escravidão e todos esses processos de opressão que eles trouxeram aqui na fala deles, esses processos que foram históricos e socialmente postos numa posição de objeto, de matéria-prima dos saberes dominantes, né? Saberes esses que são considerados como os únicos, pelas epistemologias do Norte, como os únicos válidos, né? Acho que isso vai muito ao encontro do que o Celso e do que a própria Maria Gabriela está trazendo, de poder compartilhar e fazer uma construção de conhecimento diferenciado, né? Esse não é o conhecimento único, não é o saber único, né? E na esteira desses conhecimentos, o NEPS ele busca desenvolver exatamente não só os conhecimentos interdisciplinares, mas o que eu venho chamando de metodologias sensíveis e colaborativas,
além dos diálogos interculturais, que é isso que a gente vivenciou e o Celso vivenciou no nosso encontro de saberes, né? Isso tudo num propósito de apoiar essas lutas sociais, como a gente está no campo, né, numa instituição de saúde, nas lutas sociais por saúde, por dignidade e por direitos territoriais. Isso tanto no campo como na cidade, né? É um outro tema que a gente trabalha muito. E para isso nós estamos construindo um conceito que a gente chama de promoção emancipatória da saúde, que busca exatamente articular várias dimensões da justiça ou das injustiças, né? A injustiça social, a injustiça sanitária, a ambiental e a cognitiva, que é essa que eu vou trabalhar mais, que está mais forte no meu trabalho, a questão da injustiça cognitiva, né? Para compreender, eu diria, essa crise atual, assim como as alternativas em direção a uma sociedade pós-capitalista, pós-colonial e pós-patriarcal, a gente necessita de uma justiça cognitiva, além das outras, né? Ou as outras justiças necessitam dessa justiça para elas realmente se implementarem, né? E corroborando o pensamento do professor Boaventura, quando nos mostra a falência desse conhecimento que não pode resolver os grandes problemas do nosso planeta nesse momento, né? E os grandes problemas de justiça social, em que isso só pode acontecer se houver uma justiça cognitiva global, né? Ele vai propor uma transição civilizatória a partir de mudanças profundas na estruturação dos conhecimentos. Nesse contexto, a reflexão das metodologias é uma das mais importantes tarefas. Eu acho que também vai muito ao encontro do que a Maria Gabriela estava falando e que o Celso estava reforçando, da necessidade de um conhecimento ligado. Isso também como base, eu vou trazer daqui a pouco para vocês também, inspiração das epistemologias do Sul e inspiração no trabalho do Paulo Freire, né? É a produção de conhecimento com um processo de significação, de relação real com o que está sendo produzido de conhecimento, né? Na verdade, que ele propõe é um realinhamento da produção de conhecimento que contraponha essa indolência, que ele vai falar, indolência da razão, né? Ou seja, essa indiferença moderna que coloca barreiras entre a vida e a dignidade humana. A partir daí eu busco uma conexão exatamente entre a ausência e a presença, entre as opressões e a emancipação, que é essa luta que a gente está colocando aqui, entre a indiferença e a atenção, né? Principalmente quando a gente fala do campo da saúde, a atenção básica, os processos de cuidado, né? E não de abandono, que é o que a gente vê na maior parte dos processos. Nesse sentido é que eu estou desenvolvendo no NEPS essa proposta de metodologias sensíveis e colaborativas. Bem, buscando isso também eu vou, se tiver tempo, a gente vai falar um pouco, buscando uma sociologia das ausências, que também é um outro conceito das epistemologias do Sul, e aí um conceito que a gente está construindo sobre a forma de elos silenciados, né? A nossa intenção com o trabalho do NEPS é exatamente de integrar esses diálogos de diferentes narrativas e diferentes saberes que podem semear, né, a nossa imaginação criativa para outras formas de relações sociais, mas também outras formas de relações com a natureza, que, de novo, é um pouco que trazem os povos tradicionais, que trazem os conhecimentos tradicionais, né, esses diálogos com diferentes visões do mundo, eu diria que nos convidam a responder aos desafios dessas crises, né? Eles nos inspiram, trazendo outras ontologias para ampliar as estratégias dessa transformação social que a gente tanto almeja, que a gente tanto busca, né? Ou seja, que com esse modelo, essa produção de conhecimento que a gente ocidental, vai ser muito difícil essa transição paradigmática, essa transição civilizatória que nós estamos almejando e que nós estamos, nesse momento, ainda mais com esse processo inicial, mas que podem vir outros de pandemia, né, que são muito importantes. E para esse trabalho, a gente se inspira, de novo, nas epistemologias do Sul, mas não somente
né, nas metodologias colaborativas e extrativistas que está sendo desenvolvido no Centro de Estudos Sociais, mas também numa artesania das práticas, né, que entende a produção de conhecimento enquanto um trabalho artesanal, né, uma obra que ela é necessariamente singular, mas ela também é adequada ao tempo, lugar e pessoas ou comunidades que estão envolvidas nesse processo de pesquisa, nesse processo de produção de conhecimento. Ou seja, ele se trata de um caminhar que é elaborado diante do próprio percurso ou dos percursos, né? Ele vai sendo remoldado, repensado durante o processo. E a gente assume também as proposições centrais das epistemologias do Sul, que é a ecologia de saberes e o diálogo intercultural, né? Que isso é produzir conhecimento junto com, e não produzir conhecimento sobre objetos, né? Onde os envolvidos na pesquisa se tornam todos sujeitos junto com povos e comunidades tradicionais e outros movimentos sociais, né? Isso implica aí entra também a questão do que eu trouxe antes do Paulo Freire, e isso implica em linguagens da vida e que são compreendidas, envolvem outros sentidos e são compreendidos por todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de pesquisa. Aqui, tanto os movimentos sociais como a academia, são linguagens que não são centradas só na palavra escrita, né, como é hegemônico na academia, mas também linguagens artísticas que favorecem o que a gente vai também trabalhar como outro conceito, que é o coracionar, que é um termo que vem dos povos andinos e que é inserido por Guerreiro Arias na academia no Equador. Ou então a gente vai chamar de razão quente, que exatamente permite reunir a razão e o afeto, o sentir e o pensar, né? O que a gente considera assim como, acho que todos aqui, todos envolvidos nessa mesa e vamos dizer assim, nessa luta social, como uma das maiores lacunas da modernidade e base da nossa crise ética é exatamente a percepção e análise das realidades que a gente faz no nosso trabalho de investigação, sem considerar os corpos, os sentidos e os encantamentos que tudo isso promove, né? Que esse processo, essas outras realidades promovem, né? E voltando de novo a Paulo Freire, especificamente no meu trabalho dentro do NEPS, além do referencial das epistemologias do Sul, eu trago a perspectiva do Paulo Freire da comunicação, enquanto a comunicação como um tornar comum, né? Que aproxima as pessoas das comunidades enquanto humanidade por meio de processos dialógicos, né? Isso significa uma aproximação da comunicação com a construção de conhecimentos, o que afeta a qualidade, eu diria, e a ética e a política dessa produção de conhecimento. Nessas práticas emancipatórias de produção de conhecimento que a gente está se propondo a desenvolver, a gente entende que implicam em explicitar exatamente o que eu estou chamando de elos silenciados, ou as histórias interrompidas pelos processos coloniais de opressão. Né? De novo, quando eu falo isso, eu fico visualizando a fala do Celso, a fala da Maria Gabriela, totalmente direcionado a isso. São elos silenciados, são histórias interrompidas e que são efetivamente e objetivamente silenciados, não é o acaso, né? Faz parte desse processo colonial e capitalista. Mas essa emergência dos elos silenciados, paradoxalmente, ela não pode ser realizada exclusivamente pela razão, né? A palavra da dor, do sofrimento, do luto, ou mesmo da alegria e do mistério, ela necessita do silêncio, da música, da poesia, de diferentes imagéticas, são linguagens da vida que, nas epistemologias do Norte, elas são reduzidas à cultura ou à religiosidade, e não no processo de produção de conhecimento, né? E é isso que a gente está assim, enfrentando ou combatendo. Então, a gente vai explicitar esses elos silenciados como em espaços de lutas sociais, nas pesquisas com as quais nós estamos atuando no momento, como, e eu vou apresentar rapidamente. Eu ainda tenho quanto tempo, Gabriela? 1 minuto.
Um minuto, mas eu ia apresentar umas fotos, acho que eu vou me estender um pouquinho, porque eu vou apresentar, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá? Em todos esses projetos que eu vou mostrar rapidamente, eles têm exatamente a utilização desses processos artísticos. Então não vou mais comentar o porquê desse processo, né? Em termos teórico, metodológico, toda essa discussão. E um dos exemplos práticos do NEBS é exatamente o que a gente chama de encontro de saberes, que foi onde o Celso também estava presente. Então, deixa eu compartilhar aqui rapidamente a tela. Eu vou compartilhar com vocês. Então, peraí. Compartilhar. Vamos ver. Esse aqui. Esse vai? Vai. Então, esse é um dos exemplos, tá? Do encontro de saberes que eu comentei. Eu não sei se o Celso consegue se identificar. Aqui, bem à direita, na frente do boné amarelo, eu tenho quase certeza que é o Celso que está aqui presente, né? E esse é um dos exemplos que a gente tem chamado de encontro de saberes. A ideia é exatamente organizar eventos e estabelecer pontos de conexão entre o conjunto de ações que são desenvolvidas no núcleo com os grupos de pesquisa e movimentos sociais a partir de questões que são pensadas coletivamente. Nós formulamos essas questões inspiradas em algumas práticas que eu não vou comentar com vocês, mas esse aqui é um exemplo, né, do que a gente vai desenvolvendo. Que é onde está a ecologia de saberes, encontro de sabedorias, né? Para exatamente promover o que a gente chama desse tornar possível o diálogo intercultural, né? Tanto nos encontros como nas pesquisas. Nós usamos essas linguagens da vida, linguagens, isso aqui é uma apresentação poético-musical de uma artista dos movimentos sociais, militante em diferentes formas de expressão, que inclui trabalhos gráficos, imagéticos, mas também poetry slam, rap, repente, são várias esse aqui são os trabalhos gráficos imagéticos que são desenvolvidos durante o encontro. E aí eu vou passar rapidamente. Esse aqui é uma discussão que foi realizada durante são 5 as pesquisas com as quais a gente está desenvolvendo nesse momento. Elas envolvem lutas indígenas, lutas de povos tradicionais de matriz africana, do sem-teto e das favelas, em que um dos nossos encontros de saberes sempre são pessoas que nesses encontros tiveram presente, e o projeto começou a ser desenvolvido a partir desse encontro e desses diálogos, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu diria que são trabalhos que vão sendo a partir desses encontros, né? Uma dessas pesquisas, ela se estrutura a partir dos movimentos de periferia urbana, que busca fortalecer o diálogo entre o movimento do sem-teto e a organização do SEM, né, que atua na região de favelas do Rio de Janeiro, e nesse diálogo há uma partilha de aprendizados, né? São essas 2 mulheres que estão aqui, embaixo são os 2 territórios. Marina, o slide não passou, está no MPA ainda, está no primeiro que você mostrou. Então, será que eu tenho que passar como? Assim? Passou? Não, ainda não. Então, peraí. Vou passar assim, deve ser alguma coisa... Agora foi, agora passou. Agora está onde? Não, voltou para o primeiro. Aí, aqui? Passou. Agora Esse passou. todos são fotos do encontro de saberes, né? Isso aqui são vários povos tradicionais no mesmo encontro, nesse diálogo. Aqui é o que eu tinha dito da artista militante
poético-musical. Esses são resultados dos encontros e dos diálogos que aconteceram durante esse encontro e foram divididos em grupos a partir de questões que foram formuladas juntamente com esses povos tradicionais que estavam produzindo, né, esse encontro. Enfim, deixa eu passar para outros projetos. Não está passando. Já está passando, obrigada. Tem o meu grupo aqui de... Né, esse aqui era o que eu estava falando, que são os duas mulheres de dois territórios, também um do SEM, da favela do Rio de Janeiro, e do MSTB, que estavam nesse encontro e que depois, a partir desse encontro, passou a ser desenvolvido esse projeto que promove esse diálogo entre esses dois povos, né? Deixa eu ver onde é que a gente estava trocando. Tá. A outra pesquisa envolve a questão da contaminação do mercúrio, que é decorrente da mineração de ouro nos territórios indígenas dos povos Munduruku de matriz africana, povos Mundurucus no Médio Tapajós, onde a equipe do NEPS realizou alguns trabalhos de campo durante mais de 20 dias, dialogando e criando espaço de sensibilização através exatamente de oficinas de desenho, de contação de história, de onde emergiram 3 eixos de pesquisa, né, que acho que não vai dar muito tempo para a gente falar aqui, mas visando exatamente a produção de cadernos interculturais bilíngues, português e munduruku, trabalhando a questão da soberania alimentar e nutricional, geração de renda. Vamos ver aqui. A terceira pesquisa também, que foi a partir do encontro, desse encontro também se iniciou um trabalho, uma cooperação Fiocruz e Fundo Sampotma, envolve o diálogo com povos tradicionais de matriz africana e saúde coletiva para a promoção e soberania da segurança alimentar e nutricional também, e nesse projeto eu estou coordenando uma frente de pesquisa que está produzindo nesse formato de metodologias sensíveis e colaborativas, um documentário com 21 pesquisadores dos territórios espalhados por todo o Brasil de forma virtual, né? E a gente já está no processo final de filmagem desse documentário, fruto dessa pesquisa sobre essa temática. E, por fim, né, esse projeto Narrativas, Memórias, Diálogos Interculturais, que tem como objetivo construir ou fortalecer, apoiar a construção de uma rede audiovisual indígena no Nordeste. Né, uma cooperação do NEPS com a Fiocruz de Pernambuco, né, onde eu também estou à frente desse projeto, e tem como objetivo exatamente o aperfeiçoamento desses cineastas indígenas, desses coletivos que trabalham com a ideia de cinema de guerrilha. Eu teria mais para falar, esse assim, é um projeto mais profundo do meu coração, mas já está encerrando o tempo, de repente no diálogo depois a gente consegue falar. Aqui no cantinho eu pensei que fossem as pessoas, mas são as pessoas exatamente do projeto. Aqui tem várias, e os na foto são que são os pesquisadores dos territórios. Tem um grupo grande também que está trabalhando diretamente no território, pela questão da Covid também. O projeto está sendo desenvolvido em todas as etapas de forma virtual. E eu acho que é só isso, né? E só para fechar a minha fala, dizer que essas perspectivas que a gente traz, elas trazem consigo implicações, né? E uma delas é exatamente a urgência do reconhecimento do saber sensível enquanto uma episteme, né? Eu diria que nos convoca, e é muito relacionado ao que fala tanto do Celso como da Maria Gabriela, nos convoca a ver o mundo além desse sentido comum, além da literalidade, mas como uma experiência de intensidade, uma busca de profundidade. E aí eu deixo uma questão, né? Mas como a gente se lança essa experiência que nós estamos, quando a gente está engessado por epistemologias que há muito nos ensinaram que isso que traz o Celso, que traz a Maria Gabriela,
é primitivo, é ingênuo e é perigoso, né? Essas alternativas que a gente está trabalhando aqui, elas nascem em culturas que ainda estão imersas numa natureza que é uma natureza almada, que desconhecem a cisão cartesiana da razão indolente, como diz Boaventura, né? E elas continuam criando, dançando com seus próprios antepassados ou com o teu trabalho espiritual num terreno onde envolve a fé e são celebrados o corpo repleto de outras imagens, né? Que muitas vezes a gente não consegue captar. Era um pouco isso, desculpa o tempo aqui, eu achei que a Gabriela fosse me avisar um pouquinho antes, mas agora vamos abrir então. Desculpa, meu bem, eu achei que era para te avisar quando faltasse 1 minuto só. Não, mas foi ótimo, tá ótimo já. Desculpa. Já parei de compartilhar, né? Desculpa aqui o tempo. Eu vou abrir para um debate rápido, então, sobre essa primeira parte. A gente recebeu muitas perguntas, não vai dar tempo de fazer todas elas, né? Eu anotei aqui umas 15 diferentes, fora vários comentários. Primeiramente, as pessoas gostaram muito da fala de vocês três. Maria Gabriela, Celso e Marina agradeceram muito, imensamente pela aula. Falaram aqui, né, viva o Quilombo Boa Esperança, viva os povos quilombolas. O pessoal agradecendo muito por contar essa história e essa realidade que normalmente não é contada, né, que normalmente a gente não sabe mesmo. Estão aqui nos comentários exaltando muito a resistência, né, a ancestralidade e a luta de vocês, exaltando muito também a Fiocruz pela pesquisa. Muita gente não conhecia esse lado da Fiocruz para além das vacinas, né? Isso é bem interessante, na verdade, né? A gente conhece muito a Fiocruz pelas vacinas, atualmente, principalmente, por conta de toda essa questão da pandemia. Então, conhecer o NEPES através de você, Marina, foi muito interessante. Eu vou selecionar aqui 3 perguntas. O que vocês acham? Melhor responder? Eu lanço essas 3 e a gente responde em bloco? Ou eu faço uma, vocês respondem, faço outra, vocês respondem? Acho que vai dar no máximo 3 mesmo. Vocês têm alguma preferência? Não, por mim, tá tudo bem. Bom, eu vou fazer as 3 rapidamente, então. Primeiramente, a Tainara Soares deu um oi para o seu Celso, falou assim, seu Celso, Tainara aqui, que fez o projeto de recuperação de nascentes aí no Quilombo. Deu um oi. Eu vou pedir depois para o seu Celso comentar um pouco sobre esse projeto, sobre essa parceria, que eu achei bem interessante. Uma pergunta aqui também foi do Theo Armindo Teodósio. Ele falou, quais os maiores riscos vivenciados hoje na promoção da educação freiriana nos territórios quilombolas e dos outros povos ancestrais? Fizeram essas perguntas sobre promoção da educação freiriana. Muito comentaram também perguntando sobre o projeto político-pedagógico da escola no Quilombo, como que se dá essas práticas em relação à metodologia, se tem algum registro feito pelas crianças nesse processo todo. E, especialmente para a Marina, tem uma pergunta, na verdade, primeiro, o pessoal gostou muito do NEPES e perguntou como pode conhecer mais e participar também do NEPES. E também o Gaspar Alencar fez aqui um comentário, ele falou, Marina, não acho a palavra sensibilizar adequada para a questão dialógica interdisciplinar. Creio que coletivamente poderíamos encontrar um termo mais adequado.
Então, ele fez um questionamento sobre esse termo sensibilizar. Eu acho que, por enquanto, a gente pode ficar por aqui, começando com o seu Celso, por favor, falando um pouco mais sobre essa questão da escola aí no Quilombo, essas práticas, e sobre o projeto de recuperação das nascentes aí. Vou começar com a Tainara, né? Que ela veio aqui também, fez um trabalho muito importante para a gente também, né? Na sua formação lá de engenheira florestal, então fez análise da água aqui, né? Ensinou a gente a recuperar a mina d'água, então foi um trabalho muito importante. Ela ensinou alguma coisa, ela também ensinou a gente, né? Porque isso é um trabalho de conhecimento muito importante, né? Para a gente aqui também, né? Foi um trabalho muito importante que ela fez aqui. Em relação à história da escola, é isso que a gente aqui já está fazendo alguma coisa na escola, né? A escola a gente, até nem daqui da escola do Quilombo, mas os alunos de fora de Areal, da cidade de Areal, já vêm aqui para a gente contar um pouco da história, a gente conta um pouco da história para eles, para as crianças. E aqui foi feito um trabalho do INCRA, né? Foi feito um relatório antropológico, então, esse relatório mostra toda a nossa história. Então, a escola já levou um pouco, né, dessa história para a escola, né? De todo esse conhecimento, de tudo, nossa história. Então, está sendo feito um serviço aqui de luta. Nós também estamos lutando também para que nossa escola seja incluída, né, no Ministério da Educação como escola quilombola. Ela tá inserida lá como escola rural, né? Então, ela sendo inserida como escola quilombola, vai ter mais recursos para educação, merenda, né? Mas a minha avó, como foi falado, minha avó era uma analfabeta, né? Mas de uma preocupação de educação incrível. Se não fosse por ela, a gente hoje não tinha escola quilombola, não. Com certeza, eu tenho certeza. Ela foi construída aqui na década de 70, né? Então, a gente está inserir, né, todo esse conhecimento não é uma prática fácil, não, né? Então, tem a lei 10.639, que diz que tem que incluir no currículo escolares História da África, Brasil-África, né? Então, a gente está nessa luta para incluir, né, toda essa história, né? Que não foi anteriormente. O preconceito, ele é divino de quem não conhece. Quem conhece a história do negro não tem preconceito, né? Infelizmente. Mas se não contar essa história para as crianças, é de pequeno que a gente tem que mudar a cabecinha deles. Tudo que colocar na cabeça de lá no início, na escola, eles vão aprender aquilo ali. O que falar vai ser difícil tirar, né? Quando não tem isso, esse conhecimento, eles estão treinados a ser preconceituosos. Não tem como se defender. Se não souber da história, ele não tem como se defender. Mas se contar a história para eles direitinho, eles vão ter como se defender, né, do preconceito, do racismo, e dar valor à nossa história. Então, aqui nós temos algum problema aqui nesse sentido, né? Da capoeira, muitos alunos aqui que têm religiões aqui, né? Não vai nem na capoeira, que a capoeira existe, que a capoeira é isso, capoeira é macumba. Então, é isso que na escola nós temos que estar tirando isso aí. Então, é somente a escola, não tem outro jeito de acabar com isso, não. É a escola, não tem como. Eu já falei, eu sempre falo, não tem como. As crianças, o que eles aprendem na escola e aprendem na trajetória de vida deles, é aquilo, né? É aquilo que botou ali. Para tirar depois, ninguém consegue tirar mais. Mas é isso. Eu espero ter respondido, ter feito a resposta aí para as pessoas que perguntou, que pediu essa resposta. Eu espero que eu tenha feito direito, né? Se não qualquer coisa, é só falar, torna falar mais alguma coisa sobre o sentido, tá bom?
Imagina, seu Celso, foi ótimo. Eu adorei saber sobre o projeto de recuperação das nascentes. A Tainara até continuou aqui falando um pouco mais, né, perguntando como é que está a relação aí com as águas, se tem muita seca, como é que estão as nascentes. Falou aqui já que está querendo dar continuidade aí no projeto e que está muito feliz por ter contribuído. Mas que bom, sim, muito importante. Mas está assim, a água diminui, no tempo da seca diminui, mas não seca, né? Graças a Deus não seca, mas diminuída boa. Né? Então, esperar chover para melhorar, mas está dando para tocar, está dando para ir, tá bom? Mas o projeto dela na recuperação de minas aqui, ela fez um trabalho aqui nas minas d'água, de cobrir as minas, o olho d'água, né? Cobrir aqui com manta, com massa, com pedra, concreto, com massa. Então, foi um trabalho muito bonito que ela fez aqui, muito bom mesmo, nesse sentido, né? A recuperação da mina d'água. Mas a gente agradece muito ela também, né? Por essa troca de conhecimento, né? A gente aqui, nós no Quilombo, nós somos aquela prática de muitos anos, daqueles conhecimentos, mas tem alguma coisa que a gente, cientificamente estudado ali, a gente não tem, né? Então, quando acontece isso, é muito importante. Igual o trabalho da Maria. O trabalho da Maria aqui, a gente está trocando conhecimento. Foi muito importante a vinda dela aqui, essa troca de conhecimento. Ela aprendeu, e nós aprendemos com ela também. Então, é isso. É uma troca de conhecimento. É muito, muito importante para a gente. Tá bom? Mas é isso. Ah, legal, legal. Quer falar alguma coisa também, Maria? Tá mutada, meu amor. Tá muda. Abre o microfone. Vocês me ouvem? Agora sim? Ai, que bom. Não, só suplementar, né, essa fala, o seu Celso já disse tudo. Quanta sabedoria, né, a gente tem aqui é que aprender, né? Eu ouvi uma fala da Givânia, né, que é uma quilombola, né, e grande pesquisadora também da educação escolar quilombola, que ela fala que não é a questão da educação escolar quilombola, não é o quilombo aprender com a gente, né? É a gente aprender com o quilombo, né? E de fato é a gente aprender com o quilombo e estar aberto a essas outras pedagogias, né, existentes, esses outros modos de ver o mundo, né? E pautar aqui assim, a importância, né, dessa educação diferenciada. E, além disso, acredito que, né, a gente tem estrutura para implementar essas diretrizes, né? Não basta a gente tê-las, a gente precisa garanti-las, né? Então, acho que é isso, né? Deixar essa reflexão aqui. E o papel da educação, né? O papel da luta quilombola na educação, né? E agradecer, né? E eu também fiz um agradecimento, né, ao Quilombo, mas eu também queria agradecer, né, ao grupo, né, de pesquisa Baobá, que abriu os braços aí. Esse trabalho também é nosso, né? É deles. E convidá-los também, que a gente está promovendo um seminário aí muito potente, né, através de grandes pesquisas, né, para também a gente daqui a pouco vai divulgar, parece que mês que vem, né, que vocês possam estar compartilhando com a gente também dessas grandes pesquisas potentes. Passar a fala para a Marina agora também fazer seus comentários. Ou o Celso, gente, o professor Celso queria falar? Pode falar, Celso. Só um minutinho. O meu povo foi para a cidade resolver um problema lá e estão me chamando para me ir lá buscar eles. Tá? Poderia eu dar uma saída rapidinho para pegar lá? Tá bom? Desculpa aí, mas vou ter que ir lá buscar eles. Tem alguma pergunta ainda? Eu posso te esperar mais um pouquinho também, não tem problema.
Tudo bem, seu Celso, Tá sem bom? problemas, sem problemas. Obrigada pela presença. E aí, Obrigada. qualquer coisa, como tem muitas perguntas, e a gente nem vai fazer todas elas, porque não vai dar tempo, E tem aí eu muita pergunta pensei em também, né? mandar depois para vocês, se vocês quiserem comentar elas, né, mandar de volta para a gente, e a gente manda de volta para as pessoas, né? Sim. É uma boa. Hoje aconteceu um monte, infelizmente aconteceu um monte de imprevisto hoje. Poxa vida, mas pode sim. Pode colocar para mim que eu consigo responder, sim, tá bom? Beleza. Às vezes até pode colocar para mim que não tem problema, tá bom? Mas me desculpa, mas hoje foi complicado aqui. Tá bom, gente? Tudo Obrigada, bem, seu Celso. Muito obrigada, viu? Um abraço apertado. Nada. Com Deus, tá? Tá bom. Eu adorei ele, gente. Muito bom conhecer ele. Nossa, obrigada, inclusive, Maria, por trazê-lo. Muito, muito obrigada. Marina, vou passar a fala para você agora, por favor. Você pode só me repetir, Gabriela, o nome da pessoa que fez a questão que você me deu? Você disse que tinham várias, mas você está mutado. Desculpa. Aquela sobre sensibilizar, né? Foi o Gaspar Alencar. Tá. Já gerou até um debate ali nos comentários, porque algumas pessoas defenderam o termo, outras pessoas não. Então, achei que pode ser uma questão conceitual interessante. Também falar um pouco sobre como colaborar com o NEPES, como ajudar, não só o NEPES, mas toda essa luta, toda essa questão essas lutas sociais que são travadas aí e que a Fiocruz tem essas pesquisas, tem essa colaboração. Muita coisa. Primeiro eu quero agradecer ao Gaspar, porque a minha fala na sequência seria exatamente sobre a questão para pensar, e eu não sei se em algum momento eu usei a palavra sensibilizar, mas com certeza eu uso pensar o sensível, né? E a proposta, e aí tem toda uma discussão enorme, e exatamente a partir dessas pesquisas que eu tive que apresentar rapidamente, não deu para aprofundar, né? A gente, nesse momento, está até desenvolvendo uma outra disciplina dentro da INSP, né, mas essa já começou, mas é anual, e que a gente faz uma discussão profunda, nível de pós-graduação, mas às vezes tem convites e abertura para graduandos também, né, principalmente alunos de PIBIC. Inclusive, um aluno da graduação de Biologia de vocês está lá também, que é... Ai, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu me lembro. Mas ele está lá como ouvinte, né? A gente realmente, eu trabalho para pensar o sensível, né? E por que isso, né? Eu discuto exatamente o papel da arte e das narrativas na produção de conhecimento e nos processos, esses processos do tornar comum, né? Onde uma racionalidade puramente ligada à palavra, ela não tem como ela captar os diferentes sentidos, diferentes saberes, ou vários autores dizem os diferentes sabores e as enunciações, né? Que é fundamental, eu diria, nos processos relacionais e dialógicos com os quais nós trabalhamos, e sem dúvida a perspectiva de Paulo Freire também, né? O sensível, né? E o sensível, nesse sentido, né, até que atualmente eu diria que ocorre uma perda dos conhecimentos que são tecidos exatamente nas experiências, né, que é exatamente o que o Celso estava falando, que é a sabedoria, né, que está todo mundo aqui comentando, né, nos que eu posso ver, eu não consigo seguir o YouTube, mas os comentários, né? Quanta sabedoria, né? E está relacionada, eu diria que essa perda da capacidade
de narrar, de traduzir de forma significativa essas histórias e as necessidades do conjunto de pessoas e comunidades num dado território, como também fala o Celso ou a Maria Gabriela, essa perda é o que se afasta do que a gente está falando de sabedoria. E para o desenvolvimento tem uma diferença entre conhecer e saber, né? E o saber, exatamente, ele envolve sentidos. E aí, daí a utilização do termo sensível, né? Eu diria até que, sem o sensível, a gente está indo nessa direção dessa razão indolente, que é uma razão insensível, né? E esse processo de alienação e desconexão das próprias histórias acompanha esse advento do capitalismo moderno, né? Onde emergem e se tornam hegemônicas outras formas do tornar comum, de comunicar, que são ditas mais objetivas, mais tecnológicas, e que são disseminadas pelas redes sociais, né? E com objetivo, exatamente, elas são mais objetivas no sentido de transmitir informações, mas quem constrói essas informações, né? Quem legitima essas informações, né? Essas formas de comunicação, elas tendem a apagar as memórias e o pertencimento desses grupos que estão envolvidos nesse processo de produção de conhecimento. Isso é um nome exatamente dessa objetividade intelectual e científica, né? Mas, como eu estava falando, eu vejo que ela abandona as histórias, esvazia da dimensão ética, afetiva e sensível. Eu não tenho muito como responder, é uma experiência, é um trabalho que, a partir dessas, inclusive, né, a partir dessas 5 pesquisas que a gente está desenvolvendo, não são únicas, já tiveram anteriores, mas a gente pretende, eu não tenho nenhum exemplar aqui, mas a gente pretende, a gente vai fazer um próximo encontro no NEPS o ano que vem, exatamente para discutir essa questão das metodologias sensíveis e colaborativas, em função dos resultados um pouco dessas experiências diferenciadas com esses diferentes grupos tradicionais, tanto indígenas como de matriz africana, quilombos, favelas, né, movimentos sociais. Tem algumas questões aqui que eu não sei se é para responder, né? A Vanessa Marques também fala, eu não sei se eu vou conseguir te responder, Gaspar, mas é um pouco isso, é uma discussão forte, interessante. O que a gente trabalha com essa questão do sensível, né? E eu falei um pouco de algumas referências com que a gente trabalha, né? A Vanessa Marques também fala da relação epistemológica entre justiça cognitiva, biologia da cognição e neurofenomenologia. A gente trabalha, uma das minhas referências é a Maturana e Varela, né? A árvore do conhecimento e tudo, é uma inspiração também, né? Mas eu costumo dizer que a gente também constrói, a gente está construindo a nossa árvore, né? E costumo dizer isso muito para os alunos que participam dos nossos cursos, dos nossos trabalhos de pesquisa nos territórios, né? Que tem essa ideia de artesania das práticas é real. A gente vai construindo as metodologias e os referenciais a partir do que vai aparecendo, não só na pesquisa, como nas disciplinas, como nas demandas dos alunos, né? E isso faz uma diferença, né? Ela vai sendo construída durante o caminho, durante o caminhar desses processos. Eu acho que daí a importância de ampliar esses olhares, que também já foi falado aqui, né, dos espaços e tempo de pesquisa a partir desse sensível, a partir da articulação do pensar, do sentir, de produzir conhecimento. Acho que é um pouco isso que a gente está trazendo, e uma das referências, que era uma referência também do Paulo Freire, é exatamente John Dewey, o que ele vai trabalhar como a arte da experiência, né? Que se conecta com várias outras referências, né? Inclusive, eu diria, com Maturana e Varela e essa árvore do conhecimento e todos os conceitos que eles vão desenvolver na literatura deles, né? É um pouco isso. Eu não sei se tem, acho que eu não respondi, mas assim, aumentei
assim, a possibilidade de diálogo aqui, de conversa, não sei quanto tempo, Com acho que é só essa rodada, né? Sim, vai ser só sim. essa rodada, e aí a gente vai ter a próxima parte. A outra coisa era que pediram, né? Eu coloquei aqui no chat, Sim. não sei se vocês podem passar direto lá no YouTube, mas é o portal do NEPS. Né? Ali a gente tem toda a nossa produção escrita, audiovisual, artística, as nossas pesquisas, as nossas falas e as nossas aulas. Né? E todas essas fotos que vocês viram, de processos que foram construídos durante os nossos encontros, também estão nessa página. É um pouco isso. Marina, só uma última coisa aqui, uma curiosidade que perguntaram também, queria saber. Você falou de povos quilombolas, né? Vocês trabalham com povos indígenas, etc. A gente tem aqui algumas pessoas de fora do Brasil, né? América Latina no geral, e perguntaram se vocês têm algum diálogo também com as experiências zapatistas, né? Nos caracóis zapatistas. Não, a gente conhece alguns, vamos dizer assim, pesquisadores que trabalham, mas não diretamente. A gente não tem nenhuma, até onde eu sei, né? É um núcleo, tem outros pesquisadores envolvidos, alguns devem estar até aqui assistindo, podem responder, mas até onde eu sei, não, a gente não tem nenhuma vivência e experiência. Certo. Lá nessa página, eu não sei, eu acho que lá também vocês acessam, tem um e-mail de contato, né, que podem compartilhar, que podem fazer questões ou contatos que gostariam de estar nesse portal também. Eu queria agradecer muito o convite. Assim, hoje foi um dia um pouco conturbado, mas está sendo muito interessante, eu pretendo ficar para a próxima mesa também. Né, e agradecer ao Paolo e também a organização toda do encontro e do curso. Obrigada, Marina, muito obrigada. Maria Gabriela também, o Celso, que já saiu, pelo diálogo, foi muito bom essa primeira parte. E aí, agora, para dar prosseguimento no tema, a gente vai ter um segundo bloco com a Arissana Pataxó, a Janete Guilherme, o Edson Caiapó e a Thelma Ramos. Então, eu vou chamar a Arissana, ela já está aqui. A Arissana está aqui, oi. A Arissana é artista plástica e professora, ela é do povo indígena Pataxó, e ela é graduada também em artes e mestre em estudos étnicos, ambos pela UFBA, a Federal da Bahia, e eu vou passar a fala para ela agora. Arissana, contigo. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Só queria agradecer muito o convite, né, e a participação de todos que estão aí online nesse momento. Então, eu fui convidada para mostrar um pouco do meu trabalho, falar um pouco, né, de como as minhas artes também, ela de alguma forma contribui com a luta, né, e dos povos indígenas, né. Eu penso nessa perspectiva, né, de como a minha arte, de tantos outros artistas também pode contribuir para essa educação, essa transformação, né, de pensamento também, esses modos de ver que as pessoas têm sobre nós, têm sobre os povos indígenas. Então, como a Gabriela já me apresentou, eu sou Arissana, pertenço aqui ao povo Pataxó, povo que vive aqui na região do extremo sul da Bahia, né, distribuído em várias aldeias, na cidade de Itamaraju, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, mas o nosso povo também abrange e tem outras regiões e outros estados como Minas Gerais, e também uma aldeia mais, que também tem Pataxó, e tanto Pataxó-Rãrã, e também no Rio de Janeiro. Então, o nosso povo é um povo realmente bem grande, né, aqui nessa região mesmo, que o pessoal tenta
chamar sempre de Costa do Descobrimento, mas a gente chama, se a gente poderia dizer que chama Costa da Invasão, né? Ou melhor, a gente poderia chamar de Território do Povo Pataxó. Acho que fica muito melhor. E eu trouxe algumas obras, já que o objetivo do convite para mim foi apresentar um pouco do meu trabalho. Eu vou pedir que os bastidores aí passem alguns trabalhos meus. Eu queria aqui só comentar quanto tempo eu tenho, para eu não me descontrolar. Ok, você tem aí de 15 a 20 minutos, né? 20 minutos. Eu posso te avisar quando faltar 10, 5 e 1. Pode ser assim? Certo. Tá. Pode passar o slide? Eu tô pelo celular, gente, porque o celular, esse aplicativo funciona melhor no celular do que no Eu tô computador. pelo celular também. Paulo, que tá aí no back, consegue... Ah, foi. Então, pode passar. Eu vou falar a partir das minhas obras, que eu acredito que elas falem muito mais que eu, né? Então, o meu trabalho, como eu sempre falo, ele parte dessa vivência, né? Desse lugar meu de vivência com o meu próprio povo e nesse contato também com outras pessoas, diversos lugares, com contato e diálogo com tudo que vejo, com tudo que as pessoas perguntam, questionam. Assim eu vou construindo também as minhas obras, por onde eu ando. E essa obra, eu vou me dizer assim, que talvez seja uma das minhas primeiras obras públicas. Ela não foi feita para expor em nenhum espaço, na verdade, né? Ela foi feita para homenagear uma senhora aqui na comunidade que chamava Dona Josefa, uma guerreira mulher aqui, que quando o nosso território passou por um período de muita luta e o próprio governo queria tirar o povo pataxó aqui da região, e porque insistia fazer do nosso território um parque florestal, né? A imaginação deles é que um lugar que tem indígena, avistando ali um parque, acharia que tirando os indígenas, talvez o parque ficaria mais preservado. Não sabendo eles o contrário, que o parque, o lugar florestal existia, o ambiente de floresta existia justamente porque nós, os nossos pais, os nossos avós moravam ali e preservavam. Então, a única área de mata verde que o governo, naquele período da década de 40, avista nessa região do extremo sul é justamente a nossa área, e tendem a fazer dela um parque florestal. Então, é nessa briga que durou aí mais de 50 anos, né, desde a década de 40, até chegar na década de 80, a gente conseguia a demarcação de uma pequena área. Então, em um determinado período, a Dona Josefa, ela interviu, porque a FUNAI, né, junto com o governo, queria deslocar o povo pataxó para um outro lugar. Né? Naquele período estava se criando reservas e queriam colocar os indígenas em determinados espaços para desocupar, né, outros lugares. E a Dona Josefa, a história, né, conta, né, e os mais velhos contam, e a própria narrativa dos seus pais, dos seus avós, ou dos seus netos, contam que ela ficou ali ouvindo a conversa dessas pessoas, desses anciãos, desses mais velhos ali de longe, e a mulher não podia entrar na conversa, mas ela arranjou um jeito de entrar na conversa para servir café. E aí, nesse servir café, ela bateu o pé e disse, não, se os homens quiserem sair daqui, que eles saiam, mas eu só vou sair daqui, morta, daqui eu não saio. Então, foi alguém que bateu o pé em relação ao território, né, que hoje é a terra indígena Barra Velha. Ela bateu o pé e não saiu. Então, eu quis, de certa forma, homenagear ela, colocando ela na capa de um livro que a gente chamou de Pataxó, uma história de resistência. Foi um livro que a gente fez de forma coletiva aqui com todos os professores aqui na comunidade, né? Não cheguei a me apresentar bem, mas eu sou professora aqui da comunidade indígena Pataxó de Coroa Vermelha, aqui das escolas indígenas, e dou aula desde 2002. Foi quando eu entrei para dar aula, né? Tem um bom tempo. Depois eu
dei uma parada para estudar, né? Fui fazer o curso de artes plásticas, depois fiz um mestrado, e nesse período de curso, na faculdade, eu acabei trabalhando mais na formação de professores. Mas quando voltei em 2012 para a comunidade, eu continuei na sala de aula, novamente, aqui da comunidade. Hoje eu estou como professora de arte e professora da língua Pachorrã também, da escola indígena, Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha, que é um colégio de ensino médio. Então, assim, essa é uma pintura em carvão que queria trazer realmente esse destaque, essa valorização desses anciãos de Dona Josefa. Então, assim como Dona Josefa, outros anciões que estão também neste livro fizeram parte também desse registro, que Seu Tururim, né, no caso, Alfredo, que é o primeiro à esquerda, que é meu avô, o do meio, Seu Tururim, e o último, à direita, a minha direita, né, Seu Palmiro. Então, eles eram anciões que também lutaram muito, né, pelo território, pelo povo pataxó, e, de certa forma, também foram homenageados neste livro, né, quando a gente fez o livro, o meu avô já era morto, né, não estava mais entre nós, mas o Seu Tururim e seu Luiz ainda estavam vivos. Pode passar. Então, a partir daí, depois que eu entrei no curso, eu continuei muito, eu gostava muito da figura humana, eu achava que era uma maneira, assim, também, de mostrar a nossa resistência, a nossa presença em diversos espaços. Então, eu fiz, esse é como se também fosse uma certa homenagem também, essa é a minha mãe, chama Meruca, ela, né, chama Meruca, e eu fiz esta obra nessa homenagem mesmo à minha própria mãe. Então, é uma técnica mista, porque tem não só acrílica, mas tem outras texturas, penas, fibra colada também, semente colada na tela também. É uma pintura dela mais jovem, né? Pode passar. Essa é uma obra que chama Em Ré. Em Ré, pode passar, deixa essa Em Ré para o povo pataxó. A obra Em Ré quer dizer menina moça, né? Jovem, mulher moça, né, mulher jovem. Então, eu fiz em homenagem a uma prima minha também, uma prima que mora ainda na aldeia Barra Velha, e a ideia mesmo era mostrar essa cara, esse rosto, esse povo que talvez ali não era percebido, não era visto, né, eu digo não era porque naquele momento que eu estudava, eu percebia isso, né, eu entrei na faculdade em 2005, e então, nesse período que eu estudei, de 2005 a 2009, no curso na UFBA, né, em Salvador, eu percebia o desconhecimento que os meus colegas, que os professores, que algumas pessoas a qual eu mantinha contato, tinham um certo desconhecimento dos povos indígenas. Então, de alguma forma, eu acredito que eu tentava, no meu trabalho, mostrar alguns personagens, algumas pessoas do povo pataxó, para que as pessoas percebessem que existia uma presença indígena, que existia, né, uma presença indígena na Bahia, e que a gente era um povo presente, não um povo do passado, como os livros de história contavam, ou como a própria memória, e às vezes algumas narrativas descreviam, né, como um índio que morreu, que foi embora, que não está mais entre nós. Então, eu queria mostrar mesmo essa presença, especificamente do meu povo, né, aqui na Bahia mesmo, essa resistência, né, essa sobrevivência hoje. Pode passar. Então, durante o meu curso, né, eu fui fazendo várias obras, e as obras minhas sempre me conduziam a fazer trabalhos assim, né, pensando nesse viés, né, das pessoas olharem realmente as obras e saberem quem é, o que fazem aquelas pessoas naquelas obras também, que acho que isso diz muito. E nesse período eu quis fazer uma exposição falando um pouco da vida das crianças. Até foi meu tema de conclusão de curso, de uma das exposições de conclusão de curso, que eu fiz duas, né, que era Carrab Tok, Vida de Criança.
Então, eu quis mostrar um pouco essa realidade, né? As crianças aqui na nossa região, para quem veio aqui já em Coroa Vermelha, Porto Seguro, conhece, né? Que a presença das crianças na praia é muito frequente, né? Para vender os seus colares, né? Então, é um pouco isso que eu trago nessas imagens, na praia, com as crianças fazendo essa venda. Pode passar. Outra exposição, outro trabalho é as crianças pegando ouriço. É uma prática também corriqueira das crianças, né? As crianças não só aprendem com os mais velhos, né? Esses conhecimento, né? De que é passado ali no dia a dia, que acompanham os pais na retirada na hora que vai pescar, na hora que vai buscar um ouriço nas pedras, né? Então, elas aprendem também que podem até, muitas vezes, ir só, né? Então, aí tem um grupo de crianças que foram na pedra tirar ouriço, eles levam um ferro, onde eles puxam o ouriço das pedras e trazem, né? Esse ouriço, o pessoal quebra ele e come cru, ali mesmo na praia, ou também trazem, faz uma muqueca, ou come assado também. Então, assim, é um pouco essa realidade, né? Essa vida de criança que eu quis mostrar. Pode passar. E só lembrando que essa obra das crianças que eu mostrei, ela é uma placa de cerâmica, né? E pintada com corante mineral sobre ela. Pode passar. Esse é um estudo que eu fiz inspirado um pouco nos desenhos ou nos tsumi, que o pessoal na universidade chama de grafismo, que são usados nos bajaú, nos tacape, na zarabatana ou nos purrui, né? Nos arcos, pataxó, para decoração. E aí eu quis trazer um pouco desse trabalho para as telas também. Trouxe alguns. Pode passar. Então, aí eu quis também, assim, diria, imitar um pouco a cor do barro, a textura das cores que geralmente são usadas no corpo, em outros suportes também do povo, né? Por isso eu trouxe uns tons, assim, mais terrosos, né? Pode passar. E essa é uma das obras, assim, que talvez uma das obras mais questionadas e que talvez circule mais nos espaços, né? E talvez uma das obras que mais me conduz a outros espaços, porque as pessoas sempre procuram ela para expor. E ela não está mais entre eu, está mais comigo, né? É uma peça em cerâmica, o pessoal pensa até que é madeira, mas é uma peça em cerâmica, ou uma escultura em cerâmica, né, na qual eu modelei um facão. Depois eu pintei a parte com uma espécie de tom grafite, corante mineral de tom grafite na parte da lâmina, e depois eu rasguei escrevendo a frase "O que é ser índio para você?", na parte aí do corte da lâmina do facão. Então, tem mais ou menos 60 centímetros o facão, e as pessoas, né, essa obra traz muitas questões, as pessoas sempre ficam muito em dúvida, mas perguntam, mas por que um facão? Por que um objeto do colonizador? Mas por que essa pergunta? Então, essa é uma obra que eu fiz em 2009, para conclusão de curso, uma exposição que eu ia fazer de forma coletiva, junto com outros colegas meus, né, na UFBA. E eu justamente queria trazer um pouco, assim, desse questionamento, jogar para o público de novo um questionamento que eles faziam sempre comigo, né? Por muitas vezes fui questionada sobre esse ser indígena, sobre essa identidade indígena, sobre ser indígena do jeito que somos atualmente. Então, porque as pessoas queriam a indígena que elas viram no livro Guarani, ou leram na Iracema, ou assistiram em um filme, em uma ficção, ou talvez até mesmo o indígena do filme do Pica-Pau, do desenho do Pica-Pau. E elas, às vezes, não encontravam em mim esse indígena. E não encontravam em tantos outros meus parentes, né? Por quê? Porque desconheciam todo o processo de colonização também, não conheciam sua própria história, não conheciam o próprio Brasil, a terra em que pisavam, né? Desconheciam tudo isso. Então, as pessoas imaginar, né, que vai encontrar aqui, bem no território, onde teve o primeiro contato, onde um território, onde foi primeiro levado
todas as espécies de plantas e das mais nobres que nós tínhamos aqui na região, né? E não só plantas, mas e tudo isso leva-se junto toda uma casa, um abrigo de tantos animais e outras espécies que também abrigavam, né? E o que acontece com tudo isso depois que você leva, depois que se rouba, depois que tira tantas coisas, né? Então, ela é uma obra que quer mostrar isso, né? O facão é justamente essa questão mesmo dessa chegada, do processo de colonização mesmo, mostrando esse contato, né? Porque o facão, ele estabelece essa entrada do contato, né? Essa chegada da ferramenta, e é uma ferramenta que chega com colonização, uma ferramenta também que, quando chega esse processo quando chegou os primeiros contatos com vários povos, muda toda uma vida, muda toda a história, todo um modo de viver, que não é um mesmo modo de vida de hoje, né? Então, por isso daí vem a frase, né? O que é ser índio para você? Né? Essa obra, eu sempre digo que eu parti dela quando assisti o filme Iquipeng, Meu Primeiro Contato. É um filme que marcou muito, assim, a minha trajetória enquanto acadêmica, porque nesse período, quando eu assisti esse filme, eu fiquei impressionada de como que os irmãos Vilas Boas, né, naquele período, fizeram contato com os Iquipeng, né, na tentativa de tirar eles do seu território, assim como fizeram com o povo Pataxó, tentaram tirar a gente do nosso território, e Dona Josefa não deixou. Assim também tentaram e fizeram com os Iquipeng, tiraram eles do território tradicional, por conta que estava sendo palco de retirar de madeira, de garimpeiros, né? Tiraram os Iquipeng do Rio Jatobá e levaram para o Parque Indígena do Xingu, inclusive um local que eles tinham povos, assim, segundo narra a história, né? Do próprio vídeo, tinham povos que eram seus inimigos, né? Que não tinham contato. Então, quando tira os Iquipeng do local deles, tradicional, e leva para outro território, eles mudam tudo, muda todo o modo de vida, né? Todo o seu habitat estava ali, todo o recurso natural que eles teriam para manter sua própria vida, seus próprios costumes, o jeito de viver e tudo estavam ali. E uma das primeiras ferramentas que os irmãos Vilas Boas jogam de helicóptero, quando rondam o território, tentando manter um contato, primeiro eles jogam rapadura, depois jogam revistas para mostrar quem eram eles, que estavam naqueles aviões ali, naqueles helicópteros. Depois eles vêm com um balde, desce um balde pelo helicóptero, cheio de ferramentas, faca, facão, tudo isso. E aí o povo recolhe, né, e reconhece. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção. Então, daí vem essa questão, por que eu uso uma faca, por que realmente eu uso um facão, né, nessa minha obra. E a frase justamente é isso, né? Imicai significa facão ou pedra que corta, aqui na língua Pachorrã. É isso. Pode passar, deixa eu ver se tem mais. Arissana, mais 8 minutos. Certo. Essa é uma obra que representa também um pouco essa vida das crianças do povo Pataxó, uma obra que chama Jarrá Patitiacuyuna, quer dizer, para fazer farinha. Né, uma prática muito corriqueira nas aldeias Pataxó que ficam mais distante das áreas urbanas. Esse ajudar os mais velhos em todas as tarefas, né, ainda que brincando, as crianças estão muito presentes, né, eu acho que essa obra representa muito também um pouco essa questão da própria educação e partilha, né, de todo o processo de aprendizagem que as crianças também têm junto aos seus pais, né, um processo que acontece de forma tranquila e não uma forma de ensino, mas num processo mais de aprendizagem do que realmente de se ensinar. Mais se aprende junto ali, fazendo com os mais velhos, de forma brincante, de forma lúdica. É um pouco essa vida das crianças. Pode passar. Essa é uma obra, na verdade, eu tive uma encomenda para fazer uma obra mais pensando nessa questão do cinema indígena. Então, eu trouxe uma obra para pensar um pouco essa questão do indígena dentro desses espaços, né, de comunicação mesmo, e usando e abusando dessas tecnologias também para tanto falarem do seu povo, quanto estarem dentro de cena, ou também quanto nos bastidores, né, por isso se chama Indígenas em Foco.
né? Os indígenas estão dentro desse foco, mas também estão por trás, né, das câmeras. Também é um movimento muito grande, o cinema indígena tem crescido bastante, e é muito rico e bom a gente ver e assistir de mãos indígenas, de olhares indígenas, o seu próprio modo de também ver as coisas, de compartilhar. Pode passar. Essa, inclusive, é uma obra chamada Manguti Pataxó, pegando ouriço. Manguti Pataxó quer dizer a comida do povo Pataxó. Essa, inclusive, é uma das fotografias, parte de uma série que está agora na exposição Surari Moquém, que é uma exposição organizada e curada pelo artista Jai Desbel, está sendo exposta no MAN junto com a Bienal, que está em São Paulo, né? É uma série, quem estiver em São Paulo e poder visitar, tem outras partes dessa fotografia que está circulando lá. Pegando ouriço, justamente, vai de encontro também às imagens das crianças lá que estavam pegando ouriço, aí já minha mãe, na verdade, aí ela está assando o ouriço para comer, né, assando ali, fez um fogo no chão, aí por isso vem a relação com o moquém, né, com o fogo, ali assando para comer ouriço. Na verdade, ela estava numa rotina comum, assim, que ela gosta muito também, né, de pegar ouriço, de ir no mangue, essas tarefas, assim, que os mais velhos gostavam muito, não é uma prática minha, dos mais jovens, mas dos mais velhos tem muito essas práticas ainda. Eu confesso que eu não sei pegar caranguejo no mangue, mas a minha mãe adora pegar caranguejo no mangue, inclusive para ela é uma diversão ir no mangue, pegar caranguejo. E então o ouriço também é outra coisa que ela gosta muito, e sempre, quando pode, ela vai nas pedras também pegar e comer. Pode passar. Essa também é a continuidade das obras, dos grafismos, das pinturas, né, do povo Pataxó, dos desenhos. Pode passar. Pode passar também. Essa é uma obra que eu fiz para minha mãe também. Ela, veja que os meus, tá justo como eu falei, tá dentro dessa minha vivência, do meu contexto, é de onde eu me relaciono, de onde eu vou é que eu busco esses registros, né? Então, essa é a minha mãe. Ela gosta muito do trabalho na roça, de plantar, de mandioca e tudo mais, né? Sempre tá plantando milho, feijão, mandioca, que é ela cortando a maniba para plantar, preparando para o plantio, né? Pode ir. Essa é uma obra que eu fiz para uma intervenção na Caixa Cultural, uma obra a partir que eu fiz, assim, uma mistura, né, trazendo o tacape e a lança do povo Pataxó, mas de uma forma mais um pouco, abstraindo um pouco o meio, transformando em pinturas, né, vamos dizer assim. Isso foi em Salvador. Aqui foi uma pintura mural que eu chamei de Nyoktoinakoshuk, que significa grande desenho, que eu fiz num Sesc Santo André em 2019. Para mim foi uma das maiores obras, assim, em tamanho que eu já fiz, né? Tinha mais ou menos 5 metros de largura por 3,80 mais ou menos de altura, não me lembro muito bem. E agora com a pandemia a gente acabei adentrando outros formatos, né? Fiz uma obra em física, vamos dizer assim, mas ela foi projetada no outdoor, né, através também do Sesc Santo André. Esta obra, ela foi feita com argila, com terra, o corante mineral aqui de cor amarela, aqui da terra indígena Pataxó de coroa vermelha, e foi jogada, uma técnica que eu fazia quando criança brincando, eu experimentei agora na fase adulta, uma técnica na qual você desenha no chão, em algum determinado espaço, com água, com cola, quando era criança, desenhava com água, jogava areia e soprava. O que fixava era o que ficou em desenho. Só que aí eu fiz diferente, misturei um pouco de água e cola, né? De repente, cobri tudo com barro, todo o papel, e de repente sacudi, e o que fixou, né, é o desenho que eu acabei desenhando. Então, é quase uma surpresa, assim, o que vai restar. Essa também, do luto, foi uma obra que eu fiz para o prêmio Um Outro Céu, um prêmio que teve aqui entre a UFBA e em parceria com a FRB e com outra universidade estrangeira, que eu não me recordo o nome direito, mas é uma obra que trazia um pouco essa vivência do povo
Pataxó com relação à pandemia, né? Estava vivendo no ano passado e ainda estamos, né? Que não acabou. Então, era ela acho que ela representa também muito mais esse momento agora, né? Que ela queria dizer assim, né? Eu quis dizer porque, assim, mesmo em meio ao luto, ao caos que a gente estava vivendo na pandemia, a gente vivia em luta, né? Então, mesmo em meio ao luto, a gente estava em luta porque muitos territórios indígenas estavam passando por violências, né? A todo instante. E uma das maiores aí foi a PL que estava sendo votada esse ano aí também, né? E que agora parou esse processo, né? Então, por isso que há essas duas palavras que ela, ao mesmo tempo, também elas podem ser, né, esse substantivo, né, do luto, da luta, mas ela também é um verbo, né? Você está, né? Eu luto, você luta, né? Como se fosse isso também. Então, acho que é isso, né? Tá aí. Então, encerro aqui, acho que a minha fala. E Arissana, você vai poder ficar até o final, até 6h40, ou você vai ter que sair? Você vai ter que sair, né? Eu tenho que sair às 6. Tá. Eu vou então, posso te fazer algumas perguntas só, que aí você responde. Pode. Porque às 6 eu tenho outro compromisso. Às 6, certinho, e daqui a 2 minutos. Tá. Uhum. Perguntaram aqui para você, qual o nome da escola indígena? Se você pode repetir de novo também o que significa a expressão Mikai. Como que é o uso aí das tecnologias na escola, que você trabalha aí no povo Pataxó, né? Quais são as abordagens para um substantivo aí emancipador dessas novas mídias? E também perguntaram sobre religião, né? Se vocês têm uma religião, como que vocês se relacionam com as outras religiões, essas questões dos bens materiais. São muitas coisas, né? Acho que não deu tempo de anotar, então eu vou repetir as duas primeiras, aí você responde e eu falo as duas últimas. Eu vou tentar ver se eu lembro. Tá. O nome da escola indígena. O nome da escola que eu trabalho atualmente é Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha. Mas já trabalhei como professora na Escola Indígena Pataxó da Jaqueira, já trabalhei também na Escola Indígena Pataxó Boca da Mata, que também tudo pertence ao povo Pataxó, e já trabalhei na Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, mas hoje eu trabalho no Colégio Estadual, que é só com o ensino médio. A outra sobre Mikai, significa pedra que corta, ou faca, facão, né, nesse novo contexto que a gente vive. Qual é a outra? A outra é sobre religião, se vocês têm uma religião e qual é a relação de vocês com outras religiões, né? Aqui a gente tem, vamos dizer assim, cada povo, assim como os mais velhos e tudo, tem várias crenças, né? Tem várias, não sei se eu chamaria de religião, mas existem várias crenças, né? Tem vários saberes que compartilham e crenças em várias questões, como vocês já conhecem, né? Tipo, né, acreditam em determinadas figuras ou em espíritos que tem na natureza, né? Caipora, curupira, né? Que o pessoal geralmente coloca tem como folclore, né? Mas também, meio a isso, né? Também tem toda a interferência de outras religiões, né? Por conta de todo esse contexto de vida, de violência e também de compartilhamento mesmo que o povo Pataxó tem com outros povos, com outros grupos, com outras etnias também. E aqui o pessoal comemora muito várias festas de São Brás, Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião. Então, tem vários também santos que são comemorados na aldeia também, entendeu? Geralmente, os mais velhos sempre falam, né, e confessam uma fé em Deus mesmo, né, eles falam, não, tenho fé em Deus. Hoje também, vários indígenas evangélicos também, e isso divide espaço nas aldeias também. Então, assim, fica muito... livre também. Então, eu acredito que essa questão da religiosidade é muito aberto, né? Eu acho que na comunidade dá essa liberdade para que o sujeito possa também permitir, enquanto ser, de partilhar da sua busca, da sua religiosidade, né?
Mas a gente aqui também tem o Auê, né, que é um ritual, uma dança, uma festa que o pessoal geralmente faz. Então, isso é muito diverso, né? Então, é só vivendo e convivendo que vai perceber também um pouco da complexidade e de como isso se relaciona e também como se pactua esse respeito, né, entre um e outro, né, que pertence ou não a determinados lugares ou espaço. Qual é a outra? A outra era sobre tecnologias, como que vocês têm lidado com isso, se tem sido utilizado aí para práticas emancipatórias, como tem sido. Eu vi a pintura, né, do indígena com a máquina fotográfica, acho que até, assim, talvez a pergunta tenha surgido um pouco por causa dessa pintura também. Então, sim, hoje o pessoal tem aderido muitos jovens utilizado o Instagram para postar suas falas, suas concepções, seu dia a dia, sua comunidade. Isso tem acontecido muito aqui na comunidade mesmo, né? Inclusive, a gente tem aqui um indígena, Tucumã, né, que tá aí, inclusive agora participando de uma série, acho que na Globoplay, então ele tem estado na Instagram, postado várias questões, assim, várias discussões, né, colocado perguntas e tem trazido muitas questões para o público que acompanha ele, né, então a gente utiliza da forma que pode, alguns no Instagram, outros fazendo cinema, né, tentando aí, meio devagar, mas buscando esses espaços, né, então acho que é dessa forma mesmo. Hoje a gente tem uma TV que chama TV Pataxó, que o pessoal lá da aldeia Barra Velha, né, organiza e publica nas redes sociais, no Facebook, transmite várias lives sobre o povo Pataxó, e para o povo Pataxó também, que é um público assíduo, que assiste também, acompanha a TV Pataxó. Então, uma ferramenta realmente que o pessoal tem usado muito. Já Gente, deu a então sua eu vou pedir hora. desculpa, mas eu agradeço muito as perguntas, e eu espero ter, de alguma forma, contribuído com as discussões, contribuído, talvez, para pensar outras questões também. Então, é isso. Um abraço a todos que estão assistindo, e a Geaçu, pelo convite, e ao professor Marcelo, que fez o convite para mim por e-mail. Um abraço. Tchau, Arisana, muito obrigada. Gente que fala potente, né, incrível, né, talento muito grande, e por esse talento dela, nas artes plásticas, a gente vai conhecendo muito do território e da cultura, né, da luta. Impressionante, assim, sensacional. Agradeço muito a Arisana pela fala. Vou chamar agora a Janete, para falar um pouco com a gente, a Janete Guilherme, já está aqui. A Janete, ela é membro do coletivo Mulheres do Salgueiro, que atua no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Ela é pedagoga formada pela UF e é uma liderança comunitária muito importante em São Gonçalo, e ela vai falar um pouco para a gente aqui no dia de hoje. Vai que é tua, Janete. Bom, dar boa noite já para todo mundo, né, que está aí assistindo. Gente, eu estou aqui sem saber o que falar, porque está muito potente esse encontro, né? Agradecer ao GESU pelo convite, a Gabi, né, essa parceria aí que a gente está sempre somando. E, antes de tudo, eu quero fazer um convite, porque eu posso esquecer no final, tá? Primeiro, dois convites, na verdade. Primeiro para que todos possam estar seguindo @Mulheres do Salgueiro, tanto no Instagram como no Facebook, né? Para quem ainda tem Face. E o segundo convite, nós estamos organizando um festival, evento de especialização dos artesãos da economia solidária dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaburaí, Maricá, e 4 municípios, né? E
desafio para a gente, mas eu queria fazer o convite, vai estar lá daqui a pouco, nas redes sociais, com o endereço direitinho, então quem estiver mais próximo e quiser ir lá prestigiar a galera, isso aí, tá? Tá feito o convite. Bom, a Gabi já me apresentou um pouco, né, e eu não fiz uma apresentação, eu mesmo diálogo com vocês, e quando a gente tem esse tema, né, e quando a gente fala, né, de utopias e de esperançar, eu fiquei refletindo, né, como eu faria essa apresentação com vocês, como eu falaria, né, dessa dinâmica que a gente tem de atuação com essa presença, né, da utopia e do esperançar. Nosso movimento é um movimento gerido por mulheres. Eu sou moradora aqui do Salgueiro há quase 50 anos. E esperançar tem a ver com a gente querer que esse lugar, que essas pessoas, né, que moram aqui, sejam valorizadas, tenham dignidade, gostem do lugar onde elas estão vivendo. A gente sempre percebeu um preconceito muito grande das pessoas em falarem que moram no Salgueiro, mesmo o preconceito que se tem da favela, né? Inclusive de falar que moram numa favela. Então, eu sou essa mulher preta, né, que me constituí dentro da militância, dentro do movimento social, também sou ativista dos direitos humanos, e isso vem, nessa formação de cidadania, vem muito com a nossa perspectiva pelo direito à vida, né? E aí vou fazer um recorte rápido com relação à nossa atuação. Nós estamos inseridas dentro de um município de São Gonçalo, mas propriamente dita uma favela, né, de um complexo de favelas aqui do nosso município, que é o Complexo do Salgueiro, um território demarcado pela violência em todos os aspectos e também demarcada pela predominância das ideologias, né? E nós, enquanto coletivo, desde lá de trás, a gente tinha uma ideia inicial de gerar renda. A nossa ideia, naquele momento, né, há 19 anos atrás, era de que as mulheres que trabalhavam no lixão, elas precisavam ter dignidade. E aí o tempo foi passando, a partir do momento que a nossa militância dentro do território foi, de fato, acontecendo, a gente foi percebendo que o nosso papel era muito maior do que gerar renda. Era, de fato, de construir novos saberes. E aí, essa construção de saberes permitiu com que a gente tenha uma sede própria, né? Até o ano de 2019, início de 2019, antes da pandemia, a gente conseguia fazer atendimentos com atividades de cursos, de oficinas, cursos livres, oficinas, rodas de conversa, cineminha, enfim. E a nossa principal bandeira, então, de luta vem ser o direito à vida, né? Inicialmente, também, a gente preferencialmente atendia as mulheres, e isso também hoje não é mais uma realidade, então a gente percebe, né, que a nossa militância ela tem um movimento e ela vai o tempo todo movimentando a partir das demandas que o território vai apresentando para a gente, porque a gente também está o tempo todo monitorando e observando o que está acontecendo no nosso território, né? A gente tem também, né, atuação no tripé da sustentabilidade, e aí pensar a questão cultural como algo importante, primordial na constituição desse sujeito de direito, nessa construção, né, de um pensamento coletivo, de um pensamento que precisa ser emancipatório, e aí a gente tem uma pauta muito grande, né, em Paulo Freire. É engraçado, porque quando eu fui fazer faculdade já com 30 e poucos anos, e quando eu conheci Paulo Freire,
eu fiquei assim muito fascinada, porque aquilo que a gente já queria fazer na prática, no dia a dia, a gente já estava conseguindo fazer, a gente não sabia qual eram os conceitos, nem quem é que, né, que tinha lá colocado esses ideais para o mundo. E isso foi assim muito impactante na minha vida, e a gente tem, na verdade, estreitado essa relação, né, com as universidades, né, com a academia, porque é importante a gente entender, e não é uma crítica, mas é uma observação que eu faço, né, enquanto sujeita de direito desse lugar que eu estou falando, é que não adianta a gente falar só para os pares, a gente precisa construir esse diálogo dentro das periferias. A gente só consegue fazer essa transformação que a gente tanto almeja, né, quando a gente consegue sair do nosso, não é da nossa bolha, mas quando a gente consegue interagir, né? Eu acho que hoje, quando a gente tem um território tão demarcado pelas ideologias que são tão dominantes, né, que elegeram, inclusive, ajudaram a eleger um presidente fascista, a gente tem aí um afastamento dessa construção, desse saber, né, junto com a universidade. Então, o que a gente tem tentado nos últimos anos é justamente isso, né, trazer esses conceitos, principalmente os conceitos emancipatórios, de uma forma com que esse diálogo seja construído no nosso dia a dia. Então, nas oficinas e nos cursos que a gente faz, a gente busca sempre introduzir com uma música, com um filme, um documentário, uma roda de conversa, sempre de uma forma muito simples, mas que as pessoas consigam, de fato, parar para pensar numa nova realidade que muitas vezes não é a realidade delas, né? E se a gente pensa, né, nesse sujeito de direito que precisa ser constituído, é a gente pensar que ele não pode continuar votando naquele vereador que está ali na rua colocando a lâmpada no poste, porque aquilo ali ele já pagou ao Poder Executivo, mas ele não consegue entender quem é quem. Então, nesses territórios que acontecem, né, acontece muito esse tipo de coisa, né? Tem também a questão das ideologias religiosas, que também tem predominado demais, a ponto dos pastores falarem mesmo para quem as pessoas devem votar. Então, esse cenário de território que a gente transita, sempre como se fosse pisando em ovos, porque a gente também não quer agredir ninguém, a gente quer ter ternura, né? A gente quer ter também afeto, e a gente quer também que as pessoas se sintam confortáveis participando daquilo que a gente está promovendo. O pilar econômico, a gente vem trazendo, né, a perspectiva de que as pessoas precisam gerar renda, seja com emprego formal ou na informalidade. A gente tem uma pegada muito grande com o empreendedorismo, mas não o empreendedorismo da forma romantizada, de que é a solução, não. Empreendedorismo hoje é praticamente a única alternativa que muitos trabalhadores têm de sobrevivência. Então, esse diálogo que a gente faz com as pessoas não é um diálogo romântico do empreendedorismo que é apresentado, né, como sendo o sonho. Não, a galera pode ter um sonho lá de querer ser dono do seu próprio negócio, mas é muito mais pela ausência do trabalho formal, né, que também é uma outra discussão que a gente procura fazer. E aí a gente tem um coletivo de mulheres que está aí produzindo, né, brindes, e a gente leva esses brindes para serem comercializados em eventos, né? Também a gente já muitas faculdades, né, até de outros municípios, de outros estados, têm procurado a gente, porque aí, já entrando no pilar ambiental, a gente, tanto nas oficinas, a gente tem um curso de moda, por exemplo, que vai trabalhar os conceitos de economia criativa e também do consumo consciente. Então, a gente vai pegar uma roupa que já foi usada e vai transformar ela de alguma forma e vai trabalhar para que a pessoa que está fazendo o curso entenda que nem sempre a gente precisa estar consumindo o tempo todo. E no grupo
produtivo, a gente está produzindo peças a partir do reaproveitamento de banner, que é um material de resíduo sólido que iria para o lixo e iria levar muitos anos, né, para se decompor. Então, a gente pega essa matéria-prima e transforma ela num produto que vai ser comercializado e gerar renda para as mulheres da comunidade e para o próprio coletivo se manter, né? Então, a gente já está também aí no pilar ambiental, e dentro dessa perspectiva do pilar ambiental, a gente, no primeiro ano da pandemia, a gente já tinha, assim, um desejo de trabalhar com as crianças, porque aí a gente via também um abismo muito grande da escola pública no ensino básico no atendimento às crianças, mas a gente não tinha ainda colocado isso mesmo na pauta, e aí veio a pandemia e revolucionou tudo na cabeça da gente, e aí a gente começou, a gente já estava, né, com um trabalho, uma parceria que para a gente é muito importante, que é a parceria do Pompeias, um grupo de extensão da UERJ aqui de São Gonçalo, e aí a gente foi lá e começou a organizar uma horta, um trabalho muito potente com as crianças, e também com nós, mulheres do Salgueiro, né? A Gabi participa em alguns momentos, e assim, gente, eu falo para vocês que é renovador, porque a gente pensar em uma nova relação também com a natureza, com o ambiente, conosco, é o olhar para dentro de si, né? Porque quando você está ali cultivando a natureza, é aquela energia que você está ali, que é um ser vivo que está ali, né? Você começa eu já tinha um pouco essa vibe, né? Mas quando a gente consegue trazer isso enquanto conceito e consegue fomentar isso dentro da comunidade e com as crianças, né? E aí a gente está também na formação, né, desse sujeito de direito, que é a criança, já desde a infância. Então, está sendo um trabalho muito potente hoje, inclusive, a gente encontro, que aí, né, porque a paciência, e aí uma coisa que a gente tem de sobreviver são os editais, né, os editais públicos ou privados, a gente tem buscado, a gente se legalizou aí nessa caminhada enquanto ONG, e não enquanto ONG, mas enquanto associação, né, tem esse apelido de ONG, e aí a gente está aí buscando recursos o tempo todo para conseguir disponibilizar essas ações, mas também de forma a não precarizar a nossa existência enquanto coletivo, né? Precisa entender que a gente precisa de um lugar para trabalhar. Hoje, por exemplo, eu estou na sede do projeto, eu trabalhei de manhã lá na horta com as crianças, fui em casa, almocei, vim para cá por conta do evento do dia 16 e fui acompanhando aqui o encontro. Então, eu estou na sede, a gente precisa ter uma sede, ter um lugar de encontro, então a gente precisa manter esse lugar. Então, os projetos, eles vêm também nessa lógica de sustentabilidade para conseguir continuar existindo e executando as ações. E nesse momento em que a gente vive a pandemia, né, e aí eu falo que isso é resistência, assim, gente, eu até respiro fundo, porque viver a pandemia no coração e na veia. Continuar sendo um ser que a gente tem hoje, e vou falar para vocês assim, vou abrindo mesmo meu coração para vocês, a gente hoje tem um coletivo junto, passando por todas as dificuldades que o coletivo, e a gente nunca pensou que isso teria ser tão pesado, que a gente, claro, né, ninguém está preparado para passar por uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, tão leve, porque a gente consegue perceber que essa coisa tão história que a gente vive, ao mesmo tempo, faz a gente entender o quanto nós somos não importantes porque a gente é o supra, mas porque a gente está sendo ponto
uma coisa que a gente tem feito muito, que é o exercício da escuta. As pessoas, elas estão doentes, assim, com as pessoas, tem amenizado um pouco isso, né? Tem amenizado, e é toda uma discussão também que eu falo que a educação popular, ela está para isso também, para desconstruir coisas que estão postas aí na cabeça das pessoas, como, por exemplo, de que um psicólogo é para maluco. E como é fundamental nesse momento fazer uma terapia, né? Como é importante nesse momento fazer alguma coisa que te faça bem. Muitas vezes a gente está muito mais preocupado do que para ouvir, né? E as pessoas nesse momento estão precisando disso. E aí, esse exercício que a gente tem feito, a gente tem desde o ano passado, só para vocês terem uma ideia, a gente só conseguiu fazer isolamento social uma semana, que foi aquela primeira semana de março. Na segunda semana a gente já voltou a trabalhar, porque aí a gente começou a fazer as máscaras. No início a gente ia fazer só para a gente, depois a gente começou a fazer para doar, e aí vieram os pedidos, e aí nunca mais a gente parou. Aí a gente, claro, faz um revezamento, quem pode trabalhar em casa, trabalha em casa, quem pode vir, vem. Janete, deu uma cortada. Deu uma cortada agora quando você falou quem não pode, né? Quem pode trabalhar. Só para vocês terem uma noção, a gente tem aqui uma parte emocional, esse contexto também que traz a pandemia, né? Para a gente enxergar a comunidade com esse novo olhar, traz para a gente uma pública essa de morte. A gente está aí nessa perspectiva, que é por isso que eu falo para vocês que é uma perspectiva pesada e ao mesmo leve, porque aí a gente consegue também se fortalecer nesse momento e buscar as parcerias também. A gente experimentou de muitas parcerias, eu não vou citar aqui porque eu posso esquecer de alguém, que foram importantes demais para que todo esse processo seja, de fato, um processo de construção emancipatória do território da favela, né, construindo novos saberes, mas também tentando dialogar novos olhares, né, na perspectiva dessa realidade que a gente vive enquanto sujeito que deveria ter direitos, mas que hoje vive uma política, né, de retirada de direitos, vamos colocar assim, nesse território que mata, mas nesse território também que votou nessa política. Não levantando uma política partidária, mas levantando mesmo a política pública e a política social como algo importante para que a gente realmente seja um sujeito de direito e que, de fato, a gente não precise pensar em mudar da comunidade, mas que a comunidade se transforme em um local que, de fato, seja um local de vida e não de morte. Não sei se eu falei tudo, mas eu acho que sim, eu estou aqui olhando a minha colinha e não vou mesmo me alongar muito, mas estou aqui e posso ainda falar um pouco mais com vocês. E peço a vocês que entrem lá nas redes sociais, que nos ajudem. E também é uma outra coisa, né, que a gente entendeu que era também um lugar que a gente precisa estar hoje. Né? A gente nunca deu muita bola para a internet, para colocar nas redes sociais o nosso trabalho, a gente sempre colocou muito pouco, mas hoje a gente entende que esse lugar é um lugar que a gente precisa estar também. Então, por isso é que eu estou repetindo e peço a vocês que possam visitar lá o nosso Instagram
e possam fazer, né, com que a gente possa multiplicar, né, esse tudo que a gente está fazendo aqui na comunidade, não porque a gente quer ter sucesso, mas porque a gente quer também empoderar outras mulheres e outras comunidades, levar como um exemplo, não que eu ache, eu quero ser realmente humilde, eu não acho que a gente é bam, mas eu acho que o trabalho que a gente tem feito de resistência, de esperançar e de continuar, né, com a utopia no nosso coração e no nosso sangue também, porque tem que ficar circulando aqui na corrente sanguínea, né, para o futuro, né, para o futuro que a gente precisa mudar esse futuro. É isso. Muito obrigada, Janete. Deu uma travada às vezes, mas deu para a gente entender, mas deu para a gente entender tudo o que você falou, deu para compreender sim. O pessoal está comentando aqui super, várias perguntas já para você. A gente vai fazer depois, daqui a pouco, se puder ficar um pouquinho mais com a gente. Estão falando aqui que você é bam, sim. Mulheres do Salgueiro são bam, sim. Comentando aqui. Pessoal interagindo bastante. Agora eu vou chamar para compor aí esse debate o Edson Caiapó, também, que ele é um escritor premiado pela Unesco, é ativista no movimento indígena, é ambientalista, doutor em educação, né, e é Caiapó, né, professor Edson Caiapó, toda a sua fala, por favor. Boa tarde a todas as pessoas. Eu quero falar assim da minha felicidade, né, por estar aqui nesse evento tão bonito, agradecer, né, pelo convite e dizer assim que é um evento em tempo extremamente oportuno, né, em se tratando de estarmos numa conjuntura, atravessando uma conjuntura política extremamente turbulenta no país. A PIB, né, tem um site chamado Emergência Indígena. E esse site, ele todo dia é atualizado, todos os dias, né? Com informações e números. Não somos só números, obviamente, mas é importante dizer que neste momento são 58.657 pessoas indígenas contaminadas no Brasil pela Covid-19, 1.194 pessoas que já vieram a óbito e 163 povos envolvidos entre óbitos e contaminações, né? E lembrando que a crise não é somente de saúde ou sanitária, né? Existe uma crise instalada que está muito, muito além, né, do Covid-19. Existe uma crise socioambiental anunciada há muito tempo, uma crise econômica, né? Uma crise que tem a ver com o enfraquecimento ou o esgotamento do modo de produção capitalista, no meu entendimento. E tem aí uma crise do paradigma cartesiano, do eurocentrismo, né, de toda essa força violenta que historicamente promoveu o genocídio, o etnocídio, o epistemicídio dos nossos povos, né? Então, que esse evento seja colaborador para a produção de vacinas, né, para superarmos todas essas crises e nesse diálogo aqui pensarmos, né, alternativas para a reconstrução de tudo que foi destruído em nome do progresso. E que, lembrando assim, né, que para nós, povos indígenas, a principal epidemia, né, que tem abalado os nossos povos desde 1500 é uma epidemia chamada racismo, né? Então as guerras justas, chamadas guerras justas, provocadas, né, pelo Estado português e brasileiro, né, as políticas de extinção de línguas, as epidemias programadas, né, provocadas contra os nossos povos pelos colonizadores que doavam roupas, alimentos e cobertores contaminados e que exterminava povos, né, aldeias inteiras. O Mércio Gomes nos informa que, desde que foram realizados os primeiros estudos sobre a etiologia das epidemias e suas contaminações, né, o Estado português não teve nenhum pudor de utilizar esse conhecimento contra os nossos povos, né, gerando assim muita dor, muita violência. Então, para nós, povos indígenas, essa crise de epidemia, né, essa epidemia, aliás,
epidemia de coronavírus, não, infelizmente, eu diria assim, infelizmente não é novidade, né? Ela é uma constante no meio dos nossos povos. Então é necessário nós pensarmos assim, como superar essas crises todas e como superarmos particularmente uma crise que é educacional, né? A escola, pensando na escola propriamente, a escola não é uma instância, uma instituição que está fora da sociedade. Então, se a sociedade está doente, obviamente que a escola também estará doente. Mas a escola não pode estagnar, né? E cruzar os braços. Nós, educadores, educadoras, né? Gestores, gestoras, não podemos cruzar os braços diante dessa crise, né? Generalizada. Temos que arregaçar as mangas para tentar produzir um projeto de escola, criar um projeto de escola que seja a escola da transformação, da esperança, do amor, né? A gente fala tão pouco de amor dentro dessas relações educacionais e muitas vezes achamos até que falar de amor é cafona, né? É uma coisa superada. E temos que trazer tudo isso para dentro, né, de um novo modelo educacional que rompa, né, com essa perspectiva cartesiana que quer ser objetiva. E nesse formato, nesse padrão de objetividade que se instala, acaba se produzindo exclusões, silenciamentos, generalizações, né? E a escola, por sua vez, a escola propriamente, está preocupada com coisas muito mesquinhas, né? Está preocupada em aprovar, em reprovar, está preocupada com os dias letivos, né? Sem diálogo com ninguém, está o tempo todo reproduzindo saberes compartimentados, né? O professor de história dá ali a sua aula, né, durante 50 minutos e ao sair entra um outro professor ou professora que vai reproduzir um outro conteúdo desvinculado das realidades e totalmente desligado do que o professor anterior falou, né? Então, assim, segue-se impavidamente, né, um conhecimento compartimentado, um conhecimento totalmente descontextualizado em relação às realidades dos estudantes, de tal maneira que o que nós temos, então, é uma situação, né, em que os estudantes estão de corpo na sala de aula, mas o espírito dessas pessoas está para fora do muro da escola, porque lá fora da escola, dos muros, a vida é verdadeira, é real, né? As coisas acontecem com muita intensidade, e acontecem de uma forma contextualizada, diga-se de passagem, apesar de todos os problemas da sociedade. Então a escola tem que rever os seus posicionamentos, os professores não podem seguir impavidamente, né, sem ter conhecimento, por exemplo, sobre os povos indígenas, né? As pessoas, os adolescentes, crianças e professores, inclusive, não sabem coisas básicas. Quantos indígenas são, quantos povos são, quantas línguas falam, aonde estão situadas essas pessoas, que conhecimentos historicamente os nossos povos têm produzido. Então, a temática indígena ela tem que vir para dentro da escola e para dentro do currículo, rompendo com essa ideia do indígena como passado, dos nossos saberes como passado, né? E aí nós temos então que pensar um currículo que traga para dentro da escola indígenas de carne e osso que vivem no tempo contemporâneo, né? E que rompa com a ideia dos povos indígenas e de seus saberes como folclore, né? Nós definitivamente não somos folclore, né? Nós não somos índio, como diz o Daniel Munduruku, né? Nós somos povos, somos diversidades, né? Formamos assim um mosaico muito rico de línguas e que já foi, obviamente, muito mais rico. E, portanto, a escola tem que ser um espaço de superação dessas coisas todas, desse racismo. E diga-se de passagem que nós, muitas vezes, gostamos de falar da palavra preconceito ao nos reportarmos sobre os povos indígenas, né? Dizemos que os povos indígenas sofrem preconceito. Eu fico imaginando que preconceito é muito pouco, sabe? É passar as mãos na cabeça dos senhores donatários e dos capitães do mato, né, de plantão. Na verdade, o que existe historicamente por aqui é racismo. Desde o século XVI, quando os jesuítas chegaram e diziam que nossos antepassados não tinham fé, que tinha uma vagabundagem da fé, como dizia o Manuel da Nóbrega, né?
e a vagabundagem da fé é uma credulidade vinculada ao demônio, né? E que as nossas lideranças espirituais, xamãs, pajés, curandeiras, parteiras, estariam vinculados ao demônio. E que nós indígenas somos filhos de Cã, o filho maldito de Noé. Aquele filho de Noé que embebedou Noé lá do dilúvio e fez Noé tirar roupa e ficar nu na frente de todo mundo. E a prova da nossa proximidade com Cã é que os nossos povos gostavam de andar nu, né? Isso tudo está escrito, né, pelos jesuítas e foi reunido e publicado em um livro chamado Cartas Jesuíticas, né, que está disponibilizado em PDF. Então, assim, eu diria que nós, povos indígenas, e a população brasileira, desde os tempos coloniais, passamos por um processo de colonização, né, que veio a partir de uma mentalidade eurocêntrica, né, de uma mentalidade que nos dizia que a matriz ideal é a Europa, né, e que o processo de evolução pelo qual passaremos e passamos devem nos levar necessariamente para o modo de existência europeu, e que nós deveríamos e devemos abandonar tudo que há de originário, portanto, as línguas originárias, as cosmologias, as memórias históricas, isso tudo tem que ser abandonado, né, em nome de um projeto que é o projeto evolucionista, pautado no pensamento, nas concepções de mundo europeu, né, basicamente isso. Então, assim, essa colonização se deu através, né, dessa mentalidade, dessa inculcação. E aí, para simplificar, eu diria assim que esse processo de inculcação, de colonização, se deu pela cabeça. Se deu através de um processo e de um projeto educacional muito bem elaborado desde os tempos coloniais. E que lá nos tempos jesuíticos se deu em nome da salvação das nossas almas, né, das almas dos nossos antepassados. E que depois, com o tempo, foi mudando, né? Foi criada uma escola nos meios indígenas, né? Com prédios e currículos e professores que venham dizer que nós deveríamos assumir um compromisso com o Estado português ou com o Estado brasileiro, do ponto de vista das tradições, e que nós tínhamos, então, que abandonar as nossas tradições, os nossos modos originários de ser. Então, essa colonização que se deu, digamos, a partir da cabeça, a partir da inculcação dessas coisas, essa descolonização, essa colonização, ela tem que ser feita, ela tem que ser confrontada por um projeto de descolonização, eu diria assim, que tem que acontecer pelos pés, no sentido de que nós temos que sentir o chão sagrado, né? Perceber a importância das diversidades dos povos indígenas, dos povos de terreiro, dos povos quilombola, dos povos do campo, de tantos outros grupos sociais, e perceber a importância da vida humana e não humana, perceber a importância dos rios, dos animais, das árvores, das montanhas, e da vida em todos os seus tipos e modelos, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse aprendizado com as forças, né, que nos rodeiam, as forças, digamos, da natureza, e que a partir, então, dessa percepção, nós teremos mais tranquilidade para fazer um confronto com essa crise que está instaurada. Porque, afinal de contas, essa crise ela tem vínculo com o esgotamento de um projeto que foi criado ali, especialmente no século XVIII, né, com a perspectiva iluminista, que dizia que nós, seres humanos inteligentes, racionais, seríamos capazes de produzir um modelo de progresso que, por sua vez, produziria o bem-estar de todos, a felicidade de todos, né? E não foi exatamente isso que aconteceu. Então, nós estamos aqui no século XXI e o que nós temos são crises, muitas crises de vários tipos. O que nós temos são angústias, né, das pessoas, medo de morrer, né, pela pandemia, medo de morrer com aquecimento global, né, e a juventude e adolescentes cada vez mais falando de suicídio e realizando suicídio, e coisas horríveis acontecendo, né? Então isso tudo, para mim, deixa assim, bastante evidente que existe um esgotamento desse modo de pensar, né, de progresso, instituído ali pelos iluministas, sobretudo. Então é necessário que nós repensemos toda essa trajetória humana
e que nós temos assim que projetar, né, uma sociedade que se comporte sobre a Terra, eu vou assim dizer, sabe? Porque nós, a humanidade, temos feito muita bagunça. Temos feito muita bagunça sobre a Terra. E por último, né, algumas pessoas extremamente afoitas chegam a dizer que nós temos que inverter o jogo no sentido de nos tornarmos salvadores da Terra. Ora, a Terra não precisa de salvador. O que nós precisamos, na verdade, é desenvolver um projeto que garanta o futuro da humanidade, o futuro da espécie humana e da vida humana e não humana. Porque se nós continuarmos a bagunça por aqui, certamente a Terra produzirá uma articulação, né, eu vou falar assim, um feitiço, que é o de transformar toda essa vida humana em poeira cósmica, num piscar de olhos. Então é necessário que nós façamos esse esforço, né, de mudarmos, né, o nosso comportamento sobre a Terra, mudarmos o nosso comportamento no sentido de respeitar a vida, de respeitar as pessoas, os outros modos de pensar e de agir, e aprendermos, inclusive, com essas comunidades que eu gostaria de chamar de comunidades tradicionais, das quais os povos indígenas fazem parte. Porque essas comunidades tradicionais são comunidades que, historicamente, têm demonstrado a capacidade de viver de maneira equilibrada, né? De produzir uma vivência equilibrada entre as pessoas e essas forças que nos rodeiam, que nós chamamos de natureza, né? E aí é importante, eu quero assim dizer que nós, um grupo de professores, pesquisadores, né, nos reunimos e lançamos esse livro chamado Universidade Popular. Foi publicado pela editora da UFBA e UNB. E um livro organizado pela professora Rosângela Tuning e do Gustavo Gonçalves, né? Eu sou um dos autores. Tem um capítulo aqui que é de minha autoria, junto com o professor Kambengele Munanga e o professor José Jorge, da UNB. E esse livro ele traz muito essa discussão, sabe? Como que nós podemos produzir uma mudança por dentro das instituições de ensino e de pesquisa, né? E aí, nesse sentido, é importante nós pensarmos, né, que as lideranças indígenas, né, os sabedores indígenas, né, os anciões, as parteiras, as curandeiras, os xamãs, os pajés, precisam estar dentro das universidades, precisam estar dentro das escolas para fazer esse diálogo, né, sobre a responsabilidade humana no planeta e sobre as possibilidades de nós realizarmos um diálogo respeitoso com as outras pessoas, né, com esses grupos historicamente silenciados, inclusive na perspectiva de produzirmos conhecimentos interculturais, né, de aproximação e diálogo entre os saberes, para que nós possamos, entre outras coisas, superar as crises, né, que tanto nos espantam, né? Eu queria, assim, encerrar dizendo sobre, então, a necessidade de reencantarmos as relações humanas que estão desencantadas. E uma das formas, né, de reencantamento que nós temos discutido no movimento indígena é através da literatura, né? Então nós estamos produzindo a literatura indígena, né? Quero encerrar falando um pouco disso, né? Existe uma literatura canônica, né, que silencia, né, os nossos povos, e nós estamos dizendo assim sobre a necessidade de a sociedade brasileira ter contato, né, com os nossos modos de pensar, os nossos modos de organização política, né, e o nosso envolvimento e não desenvolvimento, o nosso envolvimento com as forças da natureza. E eu lancei recentemente esse livro chamado Um Estranho Espadarte na Aldeia, que resumidamente é um livro assim de uma intensidade de descrições de relações cosmogônicas, cosmológicas em territórios indígenas na Amazônia, lá da região de onde eu vim, de onde eu sou originário, que é o estado do Amapá. Então aqui tem sobre rituais, né? Sobre rituais inclusive com plantas de poder, sobre curanderia, sobre relações de aproximação de saberes, sabe? De relações, eu diria assim, interétnicas e interculturais, né? Um Estranho Espadarte na Aldeia foi publicado pela editora Primata. Está disponibilizado no site da editora Primata.
Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia foi publicado pela Positivo. Esse livro, de minha autoria, ganhou um prêmio da Unesco e da Fundação Nacional de Literatura. É uma espécie de autobiografia. Eu conto da minha história, da minha vida dentro de internato, lá na Amazônia, né, da minha vida de missionário, olha só, hein? Da minha vida de ateu dentro da Universidade Federal de Minas Gerais e de militante do movimento estudantil e das minhas ações com o MST, a minha participação na primeira marcha do MST em Brasília. Falo do meu retorno para o meu território, né, originário, o estado do Amapá, e o projeto ou trajeto, né, de caminho de volta que eu fui fazer quando retornei lá para o Amapá, e quando eu tive uma primeira conversa com o pajé na beira do rio, e o pajé ouviu toda a minha trajetória de internato, de cristianização, de missionário, de ateu, de militante. E depois de tudo que eu falei para ele, ele falou assim: meu filho, só não entendi uma coisa. Você, afinal de contas, é ateu ou é indígena? Porque se você é indígena, você vai ter que se apegar nas tradições, né, cosmológicas dos nossos povos, dialogar com as nossas espiritualidades, né? E aí eu tive então que me reposicionar e fazer para valer o caminho de volta em diálogo com os sábios, né, com os pajés, com as curandeiras, com as parteiras. Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, né, está disponibilizado nos sites, né, de livros. Inclusive, quero dizer que tem uma livraria online chamada Livraria Maracá, que lá as pessoas encontrarão a produção escrita, né, dos escritores indígenas, de todos esses escritores indígenas. Livraria Maracá, que são muitos, né? Esse movimento está crescendo, né? Então, os pioneiros foi Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Ailton Krenak, Olívio de Ecupé, Cacá Verá, mas que hoje assim, esse movimento vem aumentando substancialmente, e nós estamos fazendo esse movimento eu diria assim, de sermos porta-vozes de saberes ancestrais, porta-vozes de cosmologias, né, de diálogo com a vida humana e não humana, diálogo respeitoso. Como diz o Ailton Krenak, temos que compreender que os territórios originários são espaços sagrados, são jardins que nós herdamos dos nossos antepassados e temos o dever de cuidar para a reprodução dos nossos modos próprios de vida, mas cuidar para a humanidade. Porque, afinal de contas, a humanidade já começou a compreender sobre a necessidade de preservar os espaços, né, de ecossistemas e biomas para o bem de todos. E os povos indígenas têm feito isso com muita categoria, eu diria assim, com muita sabedoria no decorrer do tempo. E nós, povos indígenas, temos assim muita disposição para fazermos o diálogo, sabe, com a sociedade do entorno. Eu penso assim que as universidades, as instituições de ensino têm que promover os títulos de doutor por notório saber para os sábios, né? Não só indígenas, mas para os sábios dos terreiros, dos quilombos, né? das periferias, né? das grandes e pequenas cidades, né? do campo. A UFMG está de parabéns, né? Que está realizando com muita intensidade esse movimento, tem participado ali de equipes, né, que estão acompanhando processos de notório saber na UFMG, e fico muito feliz assim, de estar participando desse encaminhamento. Enfim, para encerrar, eu quero dizer assim que é necessário então nós repensarmos a nossa trajetória na Terra, é preciso nós projetarmos uma outra sociedade, e eu não estou falando aqui de romantismo, sabe? Eu estou me reportando à crise, só não enxerga a crise quem não quer. Né, porque a crise ela está escancarada para todos os lados, basta ligarmos os canais de televisão, de televisões em jornais, que nós vamos ouvir durante todos os telejornais sobre crises. Crises no Brasil, crise econômica, crise política, crise internacional, a Terra está aquecendo, né, e a epidemia, né, se desenrolando, e nós não sabemos até quando, né, a crise estará assustando nesse formato, talvez para sempre até. E a ONU dizendo num relatório aí recente que se nós continuarmos promovendo a devastação, outras epidemias piores, pandemias piores virão em breve, né? Então vamos pensar bastante sobre isso, e a escola certamente é um espaço privilegiado para nós fazermos esses diálogos, né? Existe muito material, os povos indígenas estão no Brasil inteiro, né? Os educadores podem chamá-los
para fazer a conversa dentro da escola ou nesse movimento virtual, né, remoto. E, por outro lado, a internet está lotada de material de muito boa qualidade, viu, para nós fazermos esse debate sobre saberes indígenas. A articulação dos povos indígenas do Brasil, por exemplo, mantém um site muito bom, de muita boa qualidade, sobre a temática indígena. O CIMI também tem material muito interessante. O Instituto Socioambiental ISA, né, está com uma quantidade de material muito, muito bom assim, para lidarmos com a temática indígena. Enfim, tem a literatura indígena, né? Lá na Editora Maracá, como eu falei, as pessoas se depararão com os escritos dos nossos povos, considerando que a literatura indígena é a voz da ancestralidade. São conhecimentos coletivos, né, e ancestrais que nós estamos assim nos arriscando a colocar no papel para dialogarmos com a sociedade brasileira. É isso, eu quero agradecer, né, pelo espaço de fala e fico à disposição aí para o diálogo e que o diálogo venha mesmo para valer. Muito obrigado. Nossa, que fala incrível. Eu queria agradecer muito, né? A primeira linha, inclusive, da sua fala, que você fala da epidemia de racismo, né? Eu acho que, inclusive, ela une todas as lutas de território que a gente está abordando aqui hoje, né? A gente trouxe a luta quilombola, a gente trouxe a luta indígena e a gente trouxe a luta das comunidades nas favelas, né? E essas três lutas nesses territórios são muito unidas por essa epidemia de racismo, né? Esse fio que afeta todos esses territórios. Queria avisar para as pessoas que, como vocês já perceberam, a gente está passando um pouquinho de 6h30, tá bom? A gente tem ainda a fala da professora Thelma e vamos fazer pelo menos uma pergunta para cada um, para encerrar. Mas aí eu queria já deixar avisado para vocês que tudo bem se vocês precisarem sair agora, tá, os alunos. A gente vai continuar um pouquinho mais, tá bom? Mas aí a presença de vocês já vale, lembrando que vocês têm que ir lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, para marcar a presença, isso só para quem é aluno do curso, tá bom? A gente não está tendo uma lista de presença externa para outras pessoas que não estão inscritas no curso, tá bom? A gente está contando só quem é aluno do curso, que está lá inscrito no ambiente virtual da Fiocruz, tudo certinho, tá bom? Qualquer coisa, mandem um e-mail para a gente ou uma mensagem no privado lá no Instagram, que a gente ajuda vocês, responde, vê essas questões todas. Vou passar agora a fala para a professora Thelma Ramos, que tem mestrado em Educação e mestrado também em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela Federal do Amazonas. Ela é pedagoga também e professora do Instituto Federal da Bahia, do IFBA. Com você, professora Thelma. Olá, boa noite. Então, agradecemos a oportunidade de participar desse encontro, né? Esse momento aqui de discussão e de reflexões da temática indígena na educação e também essa educação que vocês estão propondo, né, do curso em bases comunitárias. A gente vem desenvolvendo trabalhos, né, em comunidades indígenas desde a nossa experiência na Universidade do Estado do Amazonas, no Instituto Federal do Amazonas, e hoje a gente está aqui, não é, na Bahia, também desenvolvendo esse trabalho no Instituto Federal da Bahia, em contexto, né, contexto cultural não indígena. Então, esse trabalho que eu venho apresentar é um pouco de uma reflexão, de uma prática pedagógica que a gente vem desenvolvendo desde 2018 no Instituto Federal da Bahia, na perspectiva da
temática indígena na escola através da implementação da Lei 11.645, de 2008. Então, nós buscamos refletir sobre essa necessidade da implantação da Lei 11.645 na escola, visando essa valorização do reconhecimento da cultura indígena no processo formativo sociocultural dos estudantes, né, estudantes não indígenas, em contexto não indígena, a partir de uma perspectiva do caráter inter ou multicultural das sociedades atuais e pensando nesse país, nesse território, como um espaço da pluralidade, né, das diferenças culturais nessa formação da cultura brasileira e promovendo, né, um rompimento de uma visão etnocêntrica e eurocêntrica da imagem do indígena. E, para isso, nós destacamos aqui os últimos dados demográficos do IBGE, né, dos povos indígenas. Para a gente ter uma ideia, né, pesquisas, elas indicam que atualmente existem em torno de 10% somente da população indígena que foi encontrada aqui no período da colonização. Então, exatamente, né, os dados demográficos, eles indicam que nós temos hoje 896.917 povos indígenas em território nacional brasileiro. Destes são 305 povos de culturas diferentes, que falam, né, são falantes, falam 274 línguas indígenas, e desse total de população indígena, né, 324.834 vivem em cidades urbanas, né, e 572.083 vivem em áreas rurais, e totalizando, né, uma população de 0,47% da população total do país. E, então, diante desses dados, né, a gente pode perceber que as contradições, porque até meados da década de 70, existia uma política, não é, em torno de tornar o desaparecimento desses povos indígenas no Brasil por meio da política de integração, né? E destaca-se também nesse levantamento que na região norte, né, a região onde nós também nascemos, né, eu sou do estado do Amazonas, e da região metropolitana, ali próximo a Manaus, numa cidade do interior chamada Itacoatiara. Então, na nossa região da Amazônia, né, e região norte, abriga o maior percentual desses povos indígenas, em torno de 37,4%. Então, é a região onde possui, né, a maior concentração das comunidades indígenas. Então, eu não sei, eu queria apresentar aqui para vocês um mapa, né? Eu não sei se dá para compartilhar minha tela. Deixa eu ver não aqui. Não tá, Thelma. Na verdade, essa imagem saiu, inclusive. Minha internet está ruim, né? Eu tinha enviado para o Matheus meus slides, ele está por aí? Tá, os slides estão com o Paolo, inclusive. Estão aqui no estado. Então, pede Você aí quer para que ele. passe agora? Tá. Melhor, né? Porque eu vou começar a trabalhar a questão da imagem, né? Da imagem, o rompimento do estereótipo da imagem indígena e na escola, então será melhor, como minha câmera não está funcionando, é melhor passar aí a imagem. Internet ruim. Câmera desconectada.
Então, a gente vai começar a apresentar agora, né, trabalhando essa reflexão, a importância de desconstruir o estereótipo, né, dessa imagem indígena na educação e na sociedade brasileira, que é importante fazer esse debate, essa discussão, porque parece-me que foi perpetuado, né, na nossa Constituição da subjetividade, né, do pensamento latino-americano, que os povos indígenas eles só existiram no passado e que só existem em contextos e ambientes na floresta, não é? Mas a gente esquece que houve, né, todo um movimento, uma mobilização por conta de um processo histórico, de uma dinâmica, né? Eu vou tentar entrar pelo celular para ver se eu consigo ligar a câmera, tá bom? A gente está tentando resolver aqui para botar essa apresentação. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Acho que já vai dar. Pronto. Estou entrando aqui pelo celular. Nossa, deu eco. Professora Thelma, você pode mandar os slides de novo para o Marcelo? Porque o Matheus caiu, a gente não está conseguindo falar com ele. Conseguimos. Pronto. Estamos te vendo. Ótimo. E o slide vai entrar daqui a pouco. Certo, eu vou passar aqui para o professor Marcelo. Rapidinho, só um minuto. Pronto. Beleza. Já enviando. Pronto, já foi. Problemas técnicos, gente. Problemas técnicos. Então, a partir dessa implementação, né, essa implementação da lei, até enquanto ele abre aí a tela, né, compartilha a tela, quero comentar, destacar aqui a importância da Lei 11.645 de 2008, né, para essa inclusão da temática indígena na escola e desse rompimento, né, de estereótipos, dessa visão da imagem indígena na escola, uma visão preconceituosa, eurocêntrica, quer dizer, quando fala de uma... Aí, pronto, agora melhorou, né? Aí, então, a gente vem trabalhando na escola, né, com estudantes do ensino médio, nesse rompimento de estereótipos, né? E a gente apresenta aí o Guaraná justamente para que a gente possa mostrar, não é, o quanto essa organização social, política, econômica dos povos indígenas na contemporaneidade, né, hoje, ela está bem inserida, né, inserida nessa sociedade hegemônica, né, e como eles estão organizados. Por exemplo, aí nós temos o Guaraná, né? Então, o Guaraná, ele é cultivado, né, pelos Sateremaué, o povo da região do Amazonas, e eles têm uma associação, né, de agricultores do cultivo do Guaraná e que ele é exportado.
essa produção ela possui o selo verde. Então a gente mostra para os estudantes, né, na sala de aula, como que essas sociedades indígenas elas estão vivendo na contemporaneidade, né? Justamente para que a gente possa implementar essa lei 11.645, 2008, na escola. Pode passar, que aí essa primeira parte aí já foi. Vamos lá para o mapa. Pode. Não, foi muito, muito. O mapa eu acho que é o 4º slide. Então, esse mapa aqui dá para a gente perceber, né, que o Brasil ele é um país pluriétnico. Então, não é porque na região da Amazônia, né, essa região norte aqui, que existe a maior concentração de indígenas e que a gente tem esse estereótipo, né, esse fenótipo, aliás, né, porque eu sou do Amazonas e estou no movimento de retomada da minha ancestralidade indígena, do povo Mura. Então, para a gente perceber aqui que, por mais que na região norte exista a maior concentração de povos indígenas, em todos aqui mostram um levantamento de toda a história, cultura, saberes, né? E presença indígena em todo o território brasileiro. Então, aqui dá para você perceber, né, as várias culturas existentes de povos indígenas em todo o território brasileiro, para a gente perceber, não é, toda essa diversidade. E aqui eu apresento, pode passar, os saberes fazeres, né, desses povos. E aqui eu trago, né, que é um estudo do meu mestrado, que foi com o povo Satere-Maué, e agora a gente está dando continuidade também no doutorado, um saber tradicional, né, e que ele foi muito interessante porque ele foi um saber milenar, passado de geração a geração, com um cunho sagrado, né? Ele faz parte de todos os rituais, né? O povo Satere-Maué ele tem um ritual da tucandeira, e é usado, né, essa bebida sagrada, que é o sapó, na língua Satere-Maué, que é o Guaraná. Então, ele foi cultivada, essa planta silvestre, né, e também ele tem um aspecto, né, uma dimensão de significado medicinal, né, é utilizado como alimento, fortalecimento, onde as famílias usam quando vão para o puxirum, e também ele tem um significado comercial, né? Porque a partir do contato, né, interétnico, então foram, e também com essa inserção no capitalismo, né? Então eles começaram a se organizar, né? E começaram a comercializar essa planta. Então, ele tem vários significados, né? Aqui na próxima slide, eu venho mostrando, né, esse estereótipo da imagem indígena, aonde se construiu, né, se construiu um imaginário pelos colonizadores, e que isso foi registrado, né, e também transmitido através dos livros didáticos, dos currículos, né, desde a educação jesuítica, essa ideia do indígena como aquele ser primitivo, aquele primeiro, mas numa perspectiva eurocêntrica, no sentido de desclassificar, de desqualificar, não é, essa cultura, e também no sentido de inferiorizar, né, inferiorizar esse ser. Aqui eu trago uma poesia, no próximo slide, né, uma poesia também, já mostrando essa pluralidade cultural do toré, né? Então, o toré, ele é um canto, né, de fortalecimento da cultura,
né, de fortalecimento da identidade, é uma dança que tem uma energia, que é em círculo, ele também tem um significado de uma oração, né, um louvor ao Criador, agradecimento, a contemplação dessa mãe natureza, né, e ele é realizado em várias etnias, né, é um ritual que fortalece os valores tradicionais e culturais da comunidade. Há muito tempo, é aqui da região do Nordeste, né? Há muito tempo que foi criado, acreditamos que foi uma bênção de nossos ancestrais, em círculo, contemplamos a natureza, a maior obra de criação. E nesse ritual é homenageada a Mãe Natureza, e o nosso Deus Tupã. Com essa dedicação, pedimos a Deus e somos atendidos. Não é? Eu não vou ler todo, mas é uma poesia aqui, né? Um poema, aliás, é um poema de Araruan Bainã Ranranran, né? Do povo Pataxó Ranranran, aqui da região da Bahia. Então, o próximo, por favor. Aqui nós vemos, né, uma discussão que o escritor, né, um grande escritor que nós temos, que é o Munduruku, Daniel Munduruku, ele traz sobre a discussão do Dia do Índio, né, também é um outro estereótipo que foi criado sobre essa imagem do indígena, né, trazendo justamente um silenciamento, né, e um apagamento de toda a diversidade que existe, né, toda essa pluralidade das culturas indígenas. Eu estou ligando aqui meu computador que acabou a bateria. Tudo bem. Então, esse Dia do Índio, né, ele vem trazendo uma representatividade desse indígena selvagem, né, nu ou coberto de penas e folhas, vivendo em ocas no meio da floresta, né? Então, que também é uma imagem estereotipada que nós precisamos desconstruir nas nossas escolas, não é? Trazendo comemorando esse dia do 19 de abril, não é? Mas que ele precisa tomar um outro significado, né? E aí ele traz, esse dia ele traz uma visão estereotipada e racista, não é? Dos símbolos indígenas, não é? Que também são demonstrados no carnaval e também traz uma visão folclórica, né, dessa cultura indígena. E aqui nós temos essa imagem, né, muito utilizada nos nossos livros didáticos, desse artista plástico Victor Meirelles, né, lá do século XIX, final do século XIX, né, e então essa imagem ele vem representando justamente esse indivíduo, né, esse indígena pacífico, e que ele só está ali contemplando, né, ele está ali meio que na natureza, né, se assemelhando na natureza. Então, é uma visão desse indígena no passado, que é representada nessa obra de arte. E tem outras obras de arte também que precisam ter esse outro olhar, né? Aqui nós temos, então, já no próximo slide, né, nós vamos começar a passar para vocês as nossas práticas, né, práticas pedagógicas, para a implementação dessa legislação, 11.645. Então, essa legislação, ela justamente, a partir dela, nós construímos alguns projetos de extensão, não é? No Instituto Federal da Bahia, onde nós procuramos realizar oficinas pedagógicas, não é, com a cartografia social, e também trazendo
cartografia tradicional dessas culturas, desses costumes, dessas histórias, né, em torno do processo histórico dos povos indígenas, a fim de combater a discriminação, incentivando o respeito pelas culturas diferentes, porque não é porque existem outros saberes, né, que não podem ser respeitados, não é? Que não é porque tem uma outra racionalidade, não é? Que não existe um conhecimento, que não existe ciência. Pode passar. Então, aqui eu vou só apresentar, não é? Então, trazendo aí essa pluralidade que existe no nosso país, não é? Aqui são conhecimentos tradicionais do ritual da tucandeira, não é? Do povo Saterê-Maué. Aqui nós temos uma liderança mulher também, que é uma conquista também, né, das mulheres indígenas nas aldeias. Próximo. Também uma outra ação que nós trabalhamos foram apresentando para os estudantes as lideranças indígenas, né? Então, os indígenas em destaque na sociedade, nas lutas, nos movimentos, né? Apresentando aí do povo Kayapó, né? Inclusive, nós temos aí o nosso companheiro, o professor Edson Kayapó, o cacique Raoni, Sonha Guajajara, né? Nesse movimento mais de luta política. Na arte, né, nós temos também grandes personalidades na arte, Denilson Baniwa, do povo Baniwa, lá do estado do Amazonas, né? E aqui também nós temos alguns artefatos indígenas, né, representando a cerâmica. Essa é uma máscara ticuna, né? Eu quero destacar que o povo ticuna é uma das culturas de maior população indígena do país, em torno de 45 mil pessoas, né? Aqui um pote também, ticuna, né, que foi utilizado para a conservação de água. E também, como uma das ações, nós produzimos, pode passar o próximo, nós produzimos um material didático, né? Esses boletins informativos. Nós temos uma página no Facebook, né? Educação Intercultural e Pandemia, e né, é o EDIP, né? E nessa página nós temos esses materiais didáticos lá publicados, e aqui nós estamos representando a lei, né? Trabalhando um pouco da legislação, um pouco da história, um pouco da arte, do ritual, né? E concluindo, né? Nós observamos, né, toda essa, como é que podemos dizer assim, esse uso, né, essa apropriação desses conhecimentos desses conhecimentos tecnológicos mais evidenciados hoje com a pandemia, né, pelos povos indígenas também. Então, para a gente perceber que eles também está garantido na legislação, né, essa aquisição por esses conhecimentos tecnológicos e científicos pelas populações, pelos povos indígenas, e que essas atividades pedagógicas, né, voltadas para o estudo da história e cultura dos povos indígenas nas escolas não indígenas, né, poderá ocorrer por meio de exercícios diversificados, né? Então, é uma reflexão aí a partir dos nossos estudos, né, que a gente vem fazendo, desenvolvendo com estudantes do ensino médio, ensino superior, e com grupos de professores, né? Então, os professores poderão analisar os conteúdos dos livros didáticos, né, para justamente romper com esses estereótipos dessa imagem do indígena somente no passado, identificando os preconceitos, discriminação, as omissões de poder também, porque essas relações de poder, elas precisam ser refletidas a partir de uma relação da interculturalidade crítica na educação, e também, assim como podem recorrer às fontes atuais da imprensa, né, para analisá-las sob a ótica das contradições, hoje muito utilizadas, né, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, pelos movimentos indígenas, pelos jovens indígenas, pelas lideranças, né,
e também das tensões sociais, né, e das tendências políticas que estão envolvidas nas questões indígenas para a descontração desses estereótipos, né, para romper esses estereótipos da imagem indígena na escola. Então, fico por aqui, pode passar o último. E eu quero agradecer, não é, essa oportunidade aqui, o ACUSES, eu estou dizendo muito obrigada, na língua do povo Sateremaué, com quem eu desenvolvi minha pesquisa, e ao ERE, né, na língua do povo Pataxó, aqui da Bahia, onde eu estou agora também, conhecendo e desenvolvendo também as nossas atividades. Muito obrigada. Ótimo. A gente vai fazer 3 perguntas, só uma para cada um, tá, gente? Por causa do horário. A gente vai tentar fechar até 7h30 no máximo. E a primeira pergunta é para Janete. Janete, está aí ainda? Tô. Primeiramente, as pessoas gostaram muito da apresentação de vocês 3, não só de vocês 3, na verdade, né, mas da aula como um todo. Realmente, a gente conseguiu reunir falas muito potentes. E aí eu vou perguntar aqui para a Janete, uma pergunta do Márcio Santos. Gostaria que Janete falasse sobre a importância do aquilombamento nas periferias, como mola propulsora de resistência nas questões sociais, na educação, identidade e no meio ambiente. Então, um pouco sobre a importância desse aquilombamento nas periferias. Você quer responder agora, Janete? Você quer fazer a outra pergunta logo? Eu posso fazer outra pergunta? Pode responder. O que acontece? O que eu acredito, né, enquanto professora também, né, enquanto educadora, enquanto ativista de direitos humanos, é que a educação popular é a alternativa que a gente tem para se aquilombar, né? A gente vive hoje uma cultura muito individualista, uma cultura do consumo, uma cultura que você precisa ter todo, né? Você precisa ter e você precisa ostentar, você precisa mostrar, né? O universo da internet hoje é esse mundo, né, de Alice no País das Maravilhas, onde só tem gente feliz, né? Enfim. E aí, para mim, o aquilombar dentro do território, né, dentro da favela, ele vem mesmo num processo de construção, né, de construção de uma educação popular, de uma educação que consegue dialogar um conceito, mas de uma forma acessível a quem está do outro lado, né, de uma forma com que a pessoa pare para pensar sobre aquele determinado tema. Então, por exemplo, quando eu falo sobre a questão do vereador, por exemplo, né, que a gente tem essa prática muito, muito forte e na nossa eleição aqui do São Gonçalo, inclusive um vereador que teve essa prática aqui no nosso território, ele conseguiu ganhar, porque as pessoas entendem, elas vão visualizar aquele cara ali colocando a lâmpada no poste como sendo o cara que está trabalhando, mas ela não consegue, nessa perspectiva, entender que aquele ali não é o papel do vereador. O papel do vereador é criar leis, é fiscalizar o executivo. E aí, quando a gente trata as questões de uma forma a trazer tudo isso, né, para reflexão da realidade do sujeito, eu acredito que isso é aquilombar, né? É a gente ser, de fato, um núcleo, né, de educação popular dentro desse território que está tão fragmentado, que está tão individualizado e que, ao mesmo tempo, tem uma predominância do fascismo, que é, assim, o pobre é fascista sem conhecer o outro lado, sem entender o que pode, de verdade, libertar ele. Então, para mim, o que a gente tem feito hoje é um processo de aquilombar, sim, nessa perspectiva de que mulheres empoderadas, conscientes do seu papel na sociedade, elas podem compor uma rede invisível de apoio
e de transformação social dentro da comunidade. Isso. Você está falando ainda, Janete? Não. Ah, tá. Uma pessoa até comentou aqui, achou muito interessante que você falou sobre empreendedorismo também, como a única opção para se buscar sobrevivência nesse contexto econômico que o país enfrenta. Então, sua fala foi muito potente, muito bem recebida por todo mundo. Eu vou me dirigir agora ao professor Edson. Várias aí pessoas te aplaudiram muito, né? A Vanessa Marques até aí perguntou se o senhor pode orientar ela na tese, deu umas risadas, como quem diz que é brincadeira, mas eu acho que é sério. Acho que seria interessante, hein, Vanessa? Depois pega o contato aí do professor Edson, porque vai que, né? A Sandra Lima, professor, perguntou, primeiro falou que admira muito seu trabalho, e perguntou como o movimento indígena brasileiro anda discutindo o reconhecimento das jurisdições indígenas, em igualdade até com a jurisdição ordinária que vem sendo debatida na América Latina. Quer saber se vocês têm alguma proximidade, né, nessa discussão e se ela está tendo algum andamento. Certo, olha só, eu faço parte do Parlamento Indígena do Brasil e sou da articulação do movimento indígena nacional, né? Então, participei, por exemplo, do acampamento da luta pela terra. Amanhã estou embarcando para Brasília para o primeiro Fórum Nacional de Educação Indígena e Quilombola, que vai acontecer também em forma de acampamento. Vou estar na primeira mesa desse evento e no dia 5 eu vou estar numa audiência pública dentro do Congresso Nacional. Vamos pautar a educação escolar indígena, bolsa permanência, né? E estarei do lado do Gerson Baniwa, de reitores de algumas universidades e deputados, né? Então, assim, eu tenho acompanhado esses debates muito de perto. E no primeiro, assim, a primeira questão sobre a pergunta propriamente é a seguinte: a legislação brasileira, no meu entendimento, contempla uma quantidade de coisas assim enormes, sabe, assim, conquistas enormes em termos de direitos, né, originários, direito aos territórios, às línguas, a uma educação diferenciada, sabe, direitos aos nossos territórios e à gestão dos nossos territórios. Do ponto de vista legal, eu acho assim que nós estamos bem equipados. O grande problema é que o Estado brasileiro não se organiza ou não faz esforço para fazer acontecer o que está estabelecido na lei. O Estado brasileiro não quer assumir o ônus, né? E fica criando essas atividades absurdas, essas ações absurdas, como, por exemplo, o PL 490, o marco temporal que está em votação no STF, né, que são políticas de continuidade de expropriação e, de outro modo, podemos dizer assim que são guerras justas atualizadas no século XXI, né, por parte do Estado. De todo modo, pela América de maneira geral, tem debates assim até mais avançados, né? Por exemplo, a Constituição, a última Constituição boliviana, ela reconhece inclusive o direito da mãe terra, né? Então, esse debate é muito interessante, né? A terra como um ser de direito, né? Como elemento de direito. A criação dos estados plurinacionais, né? Que aí sim seria reconhecimento efetivo dessas diversidades sociolinguísticas e a própria política do bem viver, né? Desde que bem viver não seja sinônimo de bem-estar social, né? Porque na verdade o bem viver ele não pode se transformar num projeto capitalista, porque o capitalismo é muito camaleônico, né? Eles se apossaram, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, e hoje quando a gente anda lá na Amazônia, aquelas madeireiras que estão destruindo a Amazônia, tem na fachada das empresas, da sede das empresas, um nome dizendo que é um projeto sustentável, né? Que é um grande engodo, na verdade. Então, o bem viver, eu acho que é uma grande lição, assim, por onde nós podemos seguir. O movimento indígena tem discutido sobre essas questões e discutido com o movimento indígena, né? Existe uma organização chamada COICA, né, que agrega os povos indígenas da Amazônia. Eu participei do último congresso da COICA lá na cidade de Macapá.
E nós então reúne muitos países e povos indígenas de muitos países. Só que eu vou dizer uma coisa, sabe, que pelo que eu acompanho, a carga aqui de problemas, sabe, de travas por parte do Estado é tão grande que nós temos tido pouco tempo para fazer esse diálogo com os nossos vizinhos, parentes, sabe? Então nós estamos centrando força aí nos últimos meses na luta contra o marco temporal, na luta contra o PL 490 e sim também na luta pela própria vida, porque as pessoas querem matar a gente, sabe? Então por isso que eu sempre falo assim, que do ponto de vista da teoria da decolonialidade, que é uma teoria muito bonita e avançada, mas assim, em se pensando em povos indígenas, eu fico sempre imaginando que nós não estamos em período de colonialidade. Nós estamos no próprio colonialismo, sabe? Então, se as pessoas, né, da sociedade brasileira estão matando indígenas, lideranças indígenas, o Estado brasileiro está criminalizando lideranças indígenas, mas também negras e de outros grupos tradicionais. Poxa, então, assim, de fato, nós estamos num movimento ainda de colonialismo. Os colonizadores estão de plantão ainda, não foram embora, entendeu? Então, para nós, povos indígenas, eu diria que nós não estamos em tempos de decolonialidade, sabe? Estamos em tempo de colonialismo. E, complementarmente, os povos indígenas, historicamente, são, por excelência, decoloniais. Desde que os portugueses chegaram por aqui, nós estamos negando, né, a perspectiva eurocêntrica, capitalismo e tudo que não presta para a humanidade. Nós, povos indígenas, estamos dizendo que não queremos isso, sabe? E que bom que a ONU lançou aí há um mês atrás um estudo científico dizendo que outras pandemias piores virão se continuarmos devastando tudo. E aí eu faço questão assim de dar uma ênfase no científico, porque os povos indígenas estão dizendo isso há muito tempo e as pessoas não ouvem, sabe? Então tem que vir um conhecimento autorizado. Que pena que é assim, né? Porque se as pessoas ouvissem, né, os sábios indígenas, nós não estaríamos nessa situação em que nos encontramos. Então é isso, sabe? Eu queria só dizer assim para minha colega, né, do doutorado, nossa, olha, meu coração fica apertado, sabe? Mas eu ando adoecido. Eu tenho 8 orientandos de mestrado e tenho muitas aulas, inclusive no mestrado, e todos os dias participo de lives igual a essa. Tem dia que eu participo assim de tipo 3 lives, sabe? E assim, a minha vida é um horror, sabe? Em termos disso, em termos desse tanto de ocupação, e tenho família, tenho esposa, tenho filho, né? Ai, meu Deus. E tem o ativismo, sabe? Olha só, eu gostaria de não sair de casa, porque, no meio de uma pandemia, eu queria ficar em casa, intocado, escondido do vírus. Mas eu vou ter que me expor, vou ter que ir para Brasília, para o meio de um monte de pessoas, sabe por quê? Porque o Estado brasileiro não quer cessar o movimento de genocídio. Aí a gente vai ter que ir lá presencialmente para chutar a porta do Estado e dizer, olha, não vem não, porque a gente vai botar para arrombar a porta e dar flechada em meio mundo de gente aí, entendeu? Então se comportem, porque nós somos de resistência histórica. É isso. Perfeito. Maravilhoso. Nossa, é exatamente isso, né? Se as pessoas ouvissem os sábios indígenas, a gente não estaria nessa situação. Simples, né? Resumiu perfeitamente. Eu agradeço muito, professor. Eu vou passar a fala agora para a professora Thelma. Professora, primeiro perguntar se tem alguma forma da gente compartilhar esses slides ou esse material que a senhora mostrou, né? As pessoas ficaram bem interessadas. E a pergunta mesmo a escola reproduz o imaginário de indígena romântico e sem fala, né? Como as lideranças indígenas contribuem para o desenvolvimento de outras pedagogias, né, que não essa desse imaginário, e como trabalhar com essas pontes? Olha, uma pergunta bem profunda, não é? Porque esse imaginário, ele nos remete à história, né? Então, a todo esse processo de colonização, e muito bem discutido também pelo professor Edson, né, que antecedeu a minha fala,
ele, como historiador, ele vem trazendo muito enfaticamente, né, esse processo colonizador, essa construção desse imaginário, e que hoje, né, na contemporaneidade, não que não existisse, não é, um movimento de resistência por parte dos povos indígenas no período da colonização. Esse movimento de resistência sempre existiu, né? É tanto que milhares e milhares foram mortos em confrontos, né, nesses encontros e desencontros dessas relações interétnicas. Agora, quando fala, né, de como como as lideranças contribuíram para o desenvolvimento de outras pedagogias, é justamente através da contação das histórias, né? Isso que hoje tem crescido muito o movimento da literatura indígena, né? Então, as literaturas indígenas, elas têm registrado, né, toda essa luta, toda essa força dessa ancestralidade indígena, dessa sabedoria dos anciãos, né, das suas histórias, das suas culturas, trazendo justamente por meio dessa tecnologia, não é, que hoje está sendo apropriada pelos escritores indígenas, por esse movimento dos escritores indígenas, não é? E é um instrumento de luta, e também é um mecanismo, não é, que pode ser utilizado, muito significativo, para ser utilizado nas escolas. Então, os professores precisam procurar, não é, essas literaturas indígenas para que possa justamente desconstruir esse imaginário, né, dessa imagem estereotipada do indígena no passado, como uma cultura inferiorizada, não é, e desclassificada, com essa tentativa de classificar, não é, as raças, classificar os indivíduos como seres com almas ou seres sem almas, não é? Então, por ser diferente, por ter uma irracionalidade tida, né, como irracionalidade pela ciência moderna, e que hoje tudo isso na contemporaneidade vem tendo um movimento contra-hegemônico, não é? Movimento a partir da pluriepistemologia desses saberes, dessa ancestralidade, desses anciãos, dessas histórias, né, desse sagrado, e que precisa ser implementado, né, nos currículos das escolas, nas práticas pedagógicas. E como o professor Edson falou, tem a Livraria Maracá, não é, do nosso amigo, professor Daniel Munduruku, que é um escritor, assim como o professor Edson, né, são escritores premiadíssimos, né, internacionalmente, então que eles estão com material também na Livraria Maracá, e lá você pode encontrar, não é, diversas literaturas, e sempre a orientação é sempre procurar, não é, destacar a especificidade, como diz a lei, não é, estudar essa especificidade, dar um tratamento adequado à diferença, não trabalhar o tratamento, né, desenvolver a atividade do tratamento da diferença no sentido de inferiorizar, né, essa diferença ou desqualificar. Não, é dar um tratamento a essa diferença, né, um tratamento para o reconhecimento de que existem, né, outros saberes, que existe uma pluriepistemologia, uma epistemologia plural, né, então partindo sempre dessa perspectiva da possibilidade da pluralidade, e que o território brasileiro, não é, ele é um território pluriétnico. Então, é só você buscar, não é, a ancestralidade indígena do seu estado, da sua cidade, porque ali a cidade, com certeza, ela foi desenvolvida, ela foi implantada, né, em cima de saberes indígenas, em cima de um cemitério indígena, de artefatos indígenas. Então, creio que posso ter respondido. Sim, a nossa página do Facebook, que eu coloquei no chat, não sei se vocês podem disponibilizar, não é? E lá nosso material é disponibilizado, que é o Facebook Educação Indígena e Pandemia. Obrigada.
E eu que agradeço imensamente. Peço desculpa até por a gente ter se estendido um pouco no horário, mas ao mesmo tempo também não peço desculpa porque foi excelente. Eu poderia passar aqui o dia inteiro ouvindo vocês. Foi, nossa, muito bom, assim. Eu tô com a cabeça fervilhando, né? Mas eu vou passar para o Marcelo para a gente encerrar o dia, e eu agradeço muito vocês, Edson, adorei te conhecer, Thelma, Janete, né, a Marina, o Celso e a Maria Gabriela que falaram antes. Hoje foi um dia realmente muito potente, de muitas reflexões sobre o direito ao território, sobre a luta no território. Obrigada. Posso agradecer e a gente então aqui finalizar com essa tarde e noite maravilhosa de troca de saberes, troca de olhares, troca de afetos, troca de amores, troca de tudo. E que essas trocas possam reverberar em todos os corações que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir no futuro. Tchau, encerramos então aqui essa nossa aula maravilhosa, poderosa de luta e resistência no dia de hoje. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau para todos. Bom estudo lá no ambiente virtual, hein? Tchau, tchau. Tchau.